dia pra você. A Copa do Brasil define hoje as duas primeiras equipes classificadas para as quartas de final. No Sul, Juventude e Atlético Mineiro entram em campo com igualdade de condições. Já em Belém, a chegada de Neymar é aguardada para o confronto importantíssimo diante do Remo. Antes da partida, o camisa 10 do Santos participou do seu leilão beneficente e falou da possibilidade de se aposentar no final do ano. Em Curitiba, o Furacão fez a lição de casa ao vencer o Vitória por 2-0 e abriu boa vantagem. No Flamengo, José Boto afirmou que a proposta para Thiago Almada está na mesa e não vai entrar em leilão. No Palmeiras, Paulinho sofre nova lesão e desfalca a equipe de Abel Ferreira. No meu Inter, a diretoria cobra a CBF para acompanhar de pertinho a arbitragem do jogo de volta quinta-feira em Itaquera. E no Corinthians, Memphis Depay finalmente desembarcou em São Paulo para encerrar a novela de renovação com o Corinthians. O holandês é aguardado com ansiedade. E agora a gente espera que dê tudo certo para o Memphis chegar e entrar em forma rapidamente para poder nos ajudar. Mas não adianta a gente achar que ficar olhando no retrovisor daquilo que já aconteceu. A gente espera que o árbitro tenha condições de fazer um jogo e que o jogo seja decidido dentro de campo, que a CBF acompanhe esse jogo de perto, é um jogo que, né, traz a atenção de todos, né? E eu tenho uma curiosidade também de saber o que o Corinthians pensa sobre esse árbitro. Mas era interessante saber também, já que o primeiro árbitro foi contestado para o jogo, se esse árbitro também será contestado para o jogo de quinta-feira. Primeiro dizer que o motivo da minha ida à Argentina não foi convencer o Almada, que isso seria estúpido de parte do Almada se eu tivesse que lá ir convencê-lo da grandeza do Flamengo, quando ele jogou aqui 6 meses e sabe isso tão bem como nós todos. E aquilo que eu fui lá dizer é que nós não... Para ficar bem claro para eles, nós não entraríamos em leilões. Nós estamos falando de uma próxima Copa do Mundo que é daqui a 4 anos e você quer que ele tenha uma resposta hoje? Então ele vai falar aquilo que ele sente. E nem sei até quando eu vou. Eu tenho um contrato com o Santos até dezembro, pretendo cumpri-lo, honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível. E depois eu vou pensar, quando acabar meu contrato eu vou pensar se eu continuo no Santos, se eu saio, se eu vou embora, se eu paro de jogar ou se eu continuo. Realmente eu não sei o que vou fazer. A gente não consegue repetir o nosso desempenho fora de casa, tirando na Copa do Nordeste, a gente venceu semifinal e final, mas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil a gente não consegue repetir. É uma decisão de 180 minutos, a gente só fez a primeira parte, nós temos que ter humildade e comprometimento para conseguir fazer a segunda parte, para que a gente consiga o nosso objetivo, que é a classificação. Nas asas da Copa do Brasil, vamos começar o jogo aberto com esse trio diferenciado. Ronaldo Giovanelli, para você, aquele bom dia especial. Gente, nem começou o jogo de volta entre Corinthians e Inter, mas a arbitragem, os dirigentes estão em campo. Menina Renata, bom dia, você que tá de preto, menina. E esses perninhas da laje, um abraço a vocês também, bom dia. Agora eu repuxo, né? Vamos ver o que vai acontecer, bebê. O jogo tá aí quinta-feira, só quinta-feira, mas hoje ainda temos, né, a Copa do Brasil, então vamos ver aí. Vai, Corinthians! Olha lá, acabou de chegar o Memphis, o Neymar já está chegando lá para jogar contra o Remo. Que coisa linda, hein? O futebol da terça-feira, vamos lá, bora. Edu Dracena, não tem respiro. Copa do Brasil para o jogo entre Remo e Santos. Para você, o Peixe passa, segue na competição? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. É uma parada dura. Jogar lá em Belém, né, contra o Remo não é fácil. Em 2010 fomos lá e ganhamos de 4-0, mas foi em outra época, né? Tomara que o Santos possa se inspirar nesse jogo e possa trazer de lá uma classificação importante, porque faz muito tempo que o Santos não classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. Olha, a frase é do Marco Aurélio Cunha, fui lá e tomei taca. Mas a taca foi instituída no jogo aberto por este senhorzinho chamado Cicinho. Já fui lá e tomei taca. Cicinho é o seguinte, se o São Paulo tivesse passado pelo Juventude, estaria jogando hoje diante do Atlético Mineiro. É em Caxias do Sul a partida. Você acha que o Galo vai ter a mesma dificuldade que o São Paulo encontrou? Bom dia.
Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Acredito que sim. O Juventude fez um bom jogo fora de casa, né? Conseguiu um resultado assim que dá essa condição de decidir em casa. Então o Atlético Mineiro vai enfrentar um páreo duro. Se São Paulo não tivesse saído pro Juventude, com certeza sairia pro Atlético Mineiro, porque é freguês do Atlético. Isso a gente reconhece. Daqui a pouquinho mais detalhes da Copa do Brasil, do Mercadão da Bola. E agora tem aquele recadinho e enquanto isso vamos para o canal Jogo Aberto no YouTube. Neymar, que fez o seu leilão solidário, falou sobre a continuidade na carreira, no Santos, o pai dele também. Tudo isso lá na internet e muito mais ao vivo na sequência. Jogo amanhã? A programação, você sai de manhã? Qual é? Cara, não sei, mano. Não sei. Os setoristas do Santos já soltaram tudo a minha programação. Eu não peguei. Então. Mas já vou estar até na reserva. Entendeu? Então... Por que o Cuca não sabia? Então a gente já sabe das coisas. Como é que é? Por que o Cuca não sabia? Ele foi questionado na entrevista coletiva e ele falou: eu não sei, tem que ver com a diretoria. Isso não foi passado pra ele, que seu pai também estranhou isso. Cara, não sei. Santos é esquisito, né? Então... Estarei lá, presente, pra trazer a vitória pro Peixão. Não penso em parar e nem sei até quando eu vou. Eu tenho um contrato com o Santos até dezembro, pretendo cumpri-lo, honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível. E depois eu vou pensar, quando acabar meu contrato eu vou pensar se eu continuo no Santos, se eu saio, se eu vou embora, se eu paro de jogar ou se eu continuo. Realmente eu não sei o que vou fazer. Até dezembro tem chão ainda, então mas vamos indo pouco a pouco, vamos indo jogo a jogo. Estou me sentindo bem fisicamente, cada vez mais dentro de campo. Você acha que ele abriu mão da seleção brasileira? Naquela entrevista que ele deu pra gente na Ele falou o quê pra você? Ele falou: por mim, já não sei se eu quero mais também. Você tá mal informado de novo. Não, tava na Ele entrevista, falou inclusive. assim: acho que pra mim terminou. Não, ele falou assim: acho que eu não quero também. Eu acho que eu não quero, entendeu? Ele acha que não quer. Poxa, a gente acabou recentemente saindo de uma Copa do Mundo que foi difícil para todo mundo, difícil para todos. E você quer que o cara... Nós estamos falando de uma próxima Copa do Mundo que é daqui a 4 anos e você quer que ele tenha uma resposta hoje? Então ele vai falar aquilo que ele sente. Aquilo que o coração dele sente. Ele acha que hoje a seleção brasileira para ele terminou. Mas é um acho, ele acha. Mas não é ele que joga. Boa parte da imprensa vai adoecer todos os jogadores, né, de futebol. Eu digo aqui no Brasil, tá? Que acho que é a maior profissão mais conhecida aqui no Brasil, que é a mais atacada. Então eu acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado com as palavras, né, com as notícias que soltam, porque a maioria delas não tem verdade. E isso acaba machucando, né, as pessoas que estão ao seu redor, os seus torcedores, né, o seu próprio trabalho. Então, peço para que tenham para precaver, né, antes de postar essas coisas, de falarem besteiras que não são reais. E porque isso vai acabar adoecendo muitos jogadores, né? Acho que o psicológico do jogador é forte, né? O meu acho que é bem forte, por sinal. Mas nem todos são assim, né? 15 segundos. Copa do Brasil tá chegando. É bom assim, rápido, né? Sem muita enrolação, sem esperar. Já resolve a fatura logo. Tristeza vem ou alegria, não sabemos, não é? Ai. Aqui no programa vai ser tudo meio dividido. Seguinte, seu pai... o Capelani está feliz, a gente sabe. O Atlético Paranaense não tomou conta do Vitória, fez 2-0 para cima da equipe baiana e agora joga fora de casa com aquela boa vontade. A segunda-feira de futebol entregou o que muitos jogos do final de semana não conseguiram, pelo menos para o torcedor do Atlético Paranaense. O Furacão dominou o Vitória e abriu boa vantagem em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Nós merecíamos até um placar maior. Mas essa história poderia ter sido bem diferente.
Logo de cara, René deu lindo drible de corpo em Aguirre e saiu cara a cara com o goleiro Santos. A trave impediu o time visitante de abrir o placar. Aos 8 minutos, João Cruz recebeu de Leozinho, puxou para dentro e soltou a bomba de esquerda. Atlético 1-0. Você até não sabe como comemorar, não sabe o que fazer, mas o que eu fiz foi correr ali para a torcida, para quem está sempre com a gente, apoiando e abraçando. Mendonça poderia ter feito o segundo após linda fatiada de Leozinho. O goleiro do Vitória apareceu para salvar o Leão. Arcanjo trabalhou de novo quando Viveiros recebeu boa bola de João Cruz. O autor do primeiro gol ainda tentou no rebote, mas acabou travado. A segunda etapa não começou com muita inspiração de nenhum dos dois lados. Até que uma chegada forte de Manuel Martínez em Léo Derek mudou a história da partida. Segundo amarelo para o volante do Vitória, que ficou com 10 em campo. O Leão já não conseguia se encontrar na partida e a expulsão abriu o caminho para o Furacão voltar para o jogo. A vantagem até aumentou, mas o placar ficou barato aqui na Arena da Baixada. Viveiros dessa vez não foi artilheiro, recebeu na área e serviu o Dudu. Chute forte para estufar a rede. A equipe teve sólida, consistente, agressiva e com qualidade. O Furacão fez seu dever de casa, vantagem de 2 gols para voltar às quartas de final da Copa do Brasil e manter uma sequência histórica. É o único clube que ficou entre os 8 primeiros do torneio nas últimas 5 edições. Será que vai chegar lá de novo? Mas a gente sabe também da força do Vitória, então a gente não pode achar que está ganho, achar que a gente já classificou, porque o Vitória é um time muito qualificado dentro de casa. Comprometimento, humildade e ir para o jogo com confiança para que a gente consiga a classificação. O Vitória ainda tem esperanças. A gente vai para cima desde o primeiro minuto, a gente vai para cima, porque a gente não tem outro resultado e a gente vai fazer o nosso caldeirão ferver e fazer valer o nosso mando de campo. Edu Dracena, o Atlético Paranaense, excelente no Campeonato Brasileiro, na 3ª colocação, e na Copa do Brasil encaminhou muito bem essa vaga e vindo com 2 gols de crias da base, jogadores jovens ainda que vão render muito, não é? João Cruz e também o Dudu fazendo esses 2 gols importantes. E o Vitória, depois com o Luan Cândido expulso, ficou meio que sem reação no jogo. Renata, e a vantagem poderia ser maior, né? Porque o Atlético criou para tal, né? Teve muitas chances para fazer gol ali com Viveiros também. Mas o bom do Atlético, que a gente vê que é um time consistente. É um time que não sofre tanto na parte defensiva, jogam no esquema de 3-5-2, um esquema muito bem armado. Você pega o Luiz Gustavo, é um cara que arma muito bem o time, é um cara que cadencia o jogo, sabe se posicionar muito bem. Então você vê que é um cara experiente, chama a responsabilidade. E o momento do Atlético Paranaense realmente no ano é muito bom e está aproveitando. Jogar na Arena da Baixada é muito complicado. Você pega o Leozinho, que era do futsal, está agora no campo e está jogando muito bem, está crescendo a cada momento, e você vê realmente o trabalho que está acontecendo. E, por um outro lado, o Vitória, depois que acabou perdendo para o Palmeiras, de repente acabou desconcentrando. Mas é um bom time, o Jair Ventura vai ter trabalho, sim. Eu ainda acho que esse confronto está aberto, porque o Vitória jogando lá no Barradão é forte, sim, mas poderia ter já eliminado nesse jogo lá em Curitiba. Sim, o pessoal gosta de falar no melhor, no pior, né? Valorizar um só. E eu não sei se depois da Copa do Mundo tem um atacante tão efetivo aqui no nosso futebol, em poucos jogos, como o Viveiros. Porque ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, é um cara que, quando não faz gol, se movimenta, acompanha jogadas, tem a confiança do Odair Hellmann e tem um corpo, um físico que se sobressai, assim, que acaba sempre fazendo competição ali com as defesas adversárias. A gente vê o Furacão com muitos estrangeiros, mas funcionando em campo. Exatamente. É muito importante você ter um jogador como esse no seu time, Renata, exatamente pela questão do desafogo, né? Você joga a bola nele. Eu, durante a minha carreira, tive a oportunidade de jogar com o Grafite, que tinha esse mesmo perfil. Trombava com o zagueiro, incomodava. Adriano Imperador. Exatamente, e não tem bola perdida, né? Não tem bola perdida. Você vê que ele não é um jogador habilidoso, mas ele é um jogador que ele tem, assim, a sua inteligência, a movimentação, incomoda o zagueiro. Ele não fica preso no meio do zagueiro somente pelo corpo, ele vai na velocidade. Então, assim, é o diferencial, né? E ele já vinha antes da Copa do Mundo, sendo a referência no Atlético Paranaense. Sabe o que me chama a atenção? Você falando aí, o Edu comentando sobre o Luiz Gustavo.
Cara, o São Paulo tem que ser estudado, porque ele joga no campo sintético, mas ele joga todos os jogos. E aqui no São Paulo, ele vivia machucado. Não, e aí quando deu aquela declaração bombástica, falou a verdade, nada mais do que a verdade, a diretoria foi lá e não renovou com ele. E olha o trabalho do Atlético Paranaense, né? Como que tem que ser analisado a parte física do Atlético Paranaense. Então, o cara no São Paulo, com um gramado do Morumbi aqui, um tapete, vivia machucado, e agora no campo sintético joga todos... E outra, joga muito, hein? Joga muito. Todo mundo tava falando que o cara ia parar. Ele pela televisão, assistir. Ele tá dando aula. Não, eu tô elogiando o Luiz Gustavo, tô elogiando o Atlético Paranaense. E a companhia do Jadson ali com ele, que é um volante que é bem de contenção, que fica fixo só protegendo a zaga. Ajuda o Luiz Gustavo, desafoga, ele não fica sobrecarregado. Aliás... Ai, eu não vou elogiar, não. Chega. Tá? Vou parar por aqui, vou passar pro Ronaldão. Eu vou ser o comentarista. Rona, fato é que o Atlético Paranaense vive um momento positivo e tem boas condições de passar na Copa do Brasil. E vocês mataram a charada por quê, né? Além de ter um conjunto muito forte, tem quem faça gol. Eu vi Veros faz gol, o Leozinho. Ele veio da onde que ele veio? Do futsal, não sei o quê, do vôlei, não interessa, chega lá e ele insiste no Mendonça, e o Mendonça não é esse goleador, mas é o cara que corre, que se sacrifica, volta pra marcar, e não é novo. O Mendonça é o que distou um pouco, pela falta de qualidade, mas ele coloca isso de uma forma diferente, ele coloca com muita força, muita vontade, muita entrega, então isso ajuda quem tem qualidade, e esse time tem. Marca muito bem, teve um jogador, como o Cicinho falou, que estava jogando no São Paulo, mas ele está jogando no campeonato fortíssimo, o Luiz Gustavo. Eu acho que vai ser uma parada indigesta. Seleção brasileira, com experiência internacional. Às vezes o brasileiro não valoriza tanto, não é? Mas eu acho que foi mais pela declaração, não foi, Renato? Porque o futebol em si, dentro do campo, ele entregou no São Paulo quando jogou. Ele passou por uma lesão no São Paulo também, quando voltou. O Luiz Gustavo hoje é o principal jogador do Atlético Paranaense. Não servia para o São Paulo. O Reinaldo é um dos referências do Mirassol. Não servia pro São Paulo, que é velho. Então, assim, tá com os novinhos, mas panela velha faz comida boa, mano. E no Barradão o negócio é diferente. Só quero ver como é que eles vão sair lá, porque no Barradão, ali, quero só ver. Veremos, então. A Copa do Brasil hoje, 2 jogos interessantes. 3 times que são alvinegro e temos um de camisa verde do Dracena. Começando por Juventude e Atlético Mineiro, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, 7h30 da noite. Na ida foi 0-0, nem lá nem cá. Remo e Santos, ida, jogo também 0-0. Agora a batalha é lá no estádio do Mangueirão, às 9h30 da noite. E a gente vai acompanhar, então, os jogos de amanhã também. Olha só. Segue oitavas de final com Cruzeiro e Chapecoense. Lá em Chapecó, na ida 0-0, o jogo acontece no Mineirão, às 7 da noite. Teremos às 19h30, Grêmio e Mirassol na Arena do Grêmio. Na ida, 1-1 lá na casa do Mirassol. Fluminense e Vasco, esse clássico que todo mundo ama no Maracanã. 9h30 da noite, na ida, outro 0-0. E ainda... Fortaleza e Palmeiras, o jogo de ida 3-0 nos domínios do Verdão. E agora, atenção, Arena Pantanal, hein? Foi vendido o mando 9h30 da noite. Na quinta-feira, finalizando essa etapa da Copa do Brasil, com Vitória e Atlético Paranaense, jogo do Barradão, 8 da noite, na ida 2-0 ontem para o Furacão. E Corinthians e Internacional, jogo na Arena do Corinthians, 8 da noite, na ida 2-0 para o Colorado. Vamos agora falar sobre Juventude e Atlético Mineiro. Jogo interessante. O Juventude está na Série B, mas tem uma equipe competitiva. A vitória define quem passa e quem fica pelo caminho. Vai ser difícil pra ganhar aqui hoje, mas dá pra ganhar. Se a gente for firme e defensivo e a gente saber aproveitar os espaços que eles vão ter. O jogo de ida entre Atlético e Juventude foi de poucas chances. As melhores nos chutes de Alisson Safira e Igor Gomes, que ficaram a centímetros de balançar as redes. Sem fortes emoções, mas com espaço para polêmicas. O Atlético reclamou de pênalti neste lance do Natanael e pediu uma arbitragem isenta no jogo de volta. Já depois que a bola parou de rolar, Renier xingou um torcedor. Por conta do resultado, de cabeça quente, acabei xingando um torcedor, me excedi. Independente do que eu escutei, eu estou completamente errado.
O atacante será punido de forma interna e viajou com a delegação para Caxias. E olha, que lá no Sul, as condições da partida preocupam o elenco alvinegro. A gente sabe que lá eles são muito fortes, a gente sabe que também nos últimos jogos choveu muito, então foi algo que acabou favorecendo a equipe deles, uma equipe que a bola aérea deles é muito forte, então saber jogar, saber que eles vão estar dentro da casa deles, com o apoio do seu torcedor, mas que talvez a gente possa ter um pouco mais de espaço para a gente possa conseguir jogar e talvez eles não vão segurar tanto o jogo como eles seguraram aqui hoje. Mais que o clima, o Alfredo Jaconi tem sido uma verdadeira fortaleza do Juventude na Copa do Brasil. Foi dentro de casa, no jogo de volta, que derrubou a vantagem de 1 gol do São Paulo, eliminando os tricolores. Só que o autor do gol da classificação deve ficar de fora. Mandaca jogou no sacrifício dentro da arena e acabou agravando a sua lesão muscular na coxa. Acho que ele entrou muito bem no jogo, teve uma boa oportunidade, uma cabeçada ali na segunda trave. Mas como eu falei anteriormente, se infelizmente a gente não puder contar com o Mandaca, claro que é uma perda importante, mas esse grupo tem sempre dado respostas positivas e eu tenho certeza que não vai ser diferente. Será nos 90 minutos ou nos pênaltis? A única certeza é que só um passa na Copa do Brasil. Estamos aqui já projetando o que vai ser. Eu já disse pra vocês que eu tô sentindo aquela possibilidade dos pênaltis. Empate no tempo normal, penalidades, porque o Juventude, ele se defende muito bem. Ele monta uma linha de defesa muito forte, bloqueando o Galo, fez isso na casa do Atlético e agora jogando nos seus domínios, em Caxias, com a sua torcida. É um time que sabe que enfrenta uma equipe de Série A, mas que tem esse padrão de jogo, Rona. Mas assim, do lado do Galo, que poderia ser o time que espetaria o Juventude, como você falou que o Juventude tem uma defesa muito forte e um meio de campo também, o Galo não tem mais o Hulk, não tem mais o Rony, não tem mais o Dudu, aquela velocidade, não tem mais o Paulinho. Fala nisso, o Paulinho... Não, é outra coisa. Não tem mais esses jogadores que vão jogar ali no ataque para tentar fazer os gols. Então eu acho que é o seguinte... Eu acho que nem para pênalti vai, minha menina Renata. Aí o Juventude vai fazer o que tem que fazer em casa. Porque tem uma defesa bem postada, joga muito bem em casa e um treinador, que eu vou te falar, é um cara Maurício promissor. Barbieri, né? Maurício Barbieri é um cara promissor. E o Juventude eliminou o São Paulo lá. E eliminou quem? Cicinho. São Paulo, meu irmão. E o Juventude está em segundo lugar da Série B. Então já era pro Galo. Eu tô sentindo uma leve torcida sua nesse jogo, do Edu? Não sua, não, pro Juventude. Não, eu gosto muito do Galo. Eu quero que o Galo se lasque. E vai se lascar. Meu Deus. E vai se lascar. Viu, Everton? Que isso? Eu falei Everton. Cici, de verdade, vocês tiveram sérios problemas com o Juventude, que não tem nada a perder. O time está na Série B, o Edu salientou aqui, faz uma boa campanha. Porém, a Copa do Brasil é muito atrativa para o Juventude. Enquanto ele for ficando, tá ótimo. Exatamente. E essas equipes, assim, que nem no caso do Juventude, apesar de ser uma equipe grande, né, no nosso cenário nacional, tá na segunda divisão e acabou iniciando a competição, assim, de uma maneira tranquila, sem grandes responsabilidades, mas quando você chega num jogo como esse, você conseguiu um grande resultado fora de casa, que é o empate com o Atlético Mineiro, aí você traz o jogo para dentro de casa e fala, mas o Juventude não é favorito. Não é questão de favoritismo, mas a questão que o torcedor começa a acreditar um pouquinho mais. Então isso já atribui uma responsabilidade para o Juventude propor o jogo. Mas o Atlético Mineiro é uma equipe experiente. Então, assim, eu coloco o Atlético Mineiro como favorito. Acho muito difícil o Juventude passar pelo Atlético Mineiro, apesar do jogo ser 0-0. É hoje, não é? As minhas fichas estão no Galo, porque o Galo, assim como aconteceu contra o Palmeiras, não me decepciona. Não deu um chora-coração quando o Jandrei apareceu na tela? É o outro que no São Paulo. Eu tô torcendo muito pela fase do Jandrei, mas nós estamos satisfeitos com o Rafael. Eu vi, você torce pro Galo nesse confronto e vai torcer pro Jandrei? Ô, Edu, e você? Só pra gente finalizar o assunto. Quem é o favorito, na sua opinião, Juventude ou Atlético? Pra mim é o Juventude. Vai o Juventude porque eliminou o São Paulo lá jogando em casa. E o Atlético Mineiro tá aí fazendo o quê? O Atlético Mineiro não tá jogando bem o Campeonato Brasileiro e o Juventude está em segundo lugar do Campeonato da Série B. E aí, o Atlético Mineiro então eu entendo assim, jogando em casa, diante do seu torcedor, o Juventude é favorito. Também acho. Quero falar agora de Remo e Santos. Ontem, o Neymar realizou o seu leilão beneficente, solidário, com muitas estrelas, nomes conhecidos do futebol e do show business.
E hoje ele está se preparando para chegar lá em Belém, defender o Santos e lutar pela classificação na Copa do Brasil. Neymar trocou as chuteiras pelo traje de gala. O motivo? Uma noite especial. A 6ª edição do leilão do Instituto Neymar Júnior. A gente trabalha, né, e visa o crescimento do nosso instituto, mas o trabalho que está sendo feito é de muito coração, com muito amor, muito carinho. Todos os trabalhadores que tem ali se dedicam muito para isso. Eu sempre falo que é o melhor gol, então estou muito contente de estar podendo realizar uma noite como essa. Ao todo, 17 lotes foram à disputa, entre camisas autografadas, itens exclusivos e experiências ao lado de Neymar. O leilão aconteceu justamente na noite em que a delegação do Peixe viajou para Belém. Mas fiquem tranquilos, Neymar embarcou em voo particular hoje cedo e vai ficar à disposição de Cuca para o confronto. Neymar, você vai estar no jogo amanhã? Vou. A programação, você sai de manhã? Qual é? Cara, não sei, mano. Não sei. Os setoristas do Santos já soltaram tudo a minha programação. Eu não peguei. Então. Já vou estar até na reserva. Entendeu? Agora o lance em aberto é outro. Saber se o camisa 10 começa entre os titulares. Neymar vem de uma sequência de 3 partidas. Atuou durante os 90 minutos contra Chapecoense e Remo e mais 45 diante da Universidade Central pela Sul-Americana. Inicialmente, Cuca tinha colocado em dúvida a participação do craque nesse segundo duelo contra o Remo. Eu deixo aí para que a diretoria resolva junto com ele. Da minha parte, o que a gente tem que fazer é amanhã na reapresentação reavaliar. O Cuca não sabe, ele foi questionado na entrevista coletiva e ele falou, não sei, tem que ver com a diretoria, isso não foi passado para ele, seu pai também estranhou isso. Cara, não sei. Santos é esquisito, né? Então, a gente não sabe. Quem falou que ele não ia jogar foi a imprensa. Não, mas o Cuca não em nenhum momento. Como assim não soube responder? O Cuca foi questionado na entrevista coletiva e falou, eu não sei, está com a diretoria. Olha, talvez ele tenha sido infeliz na resposta dele. Um provável Santos para mais tarde deve ter Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Adonis Frias, João Ananias e Escobar, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Roleiser ou João Schmidt e Barreal. Lá na frente, Neymar e Gabigol. No alvinegro, o martelo parece batido. Neymar está confirmado entre os relacionados e confirmado também até o fim do ano. Eu tenho um contrato com o Santos até dezembro, pretendo cumpri-lo, honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível. E depois eu vou pensar, quando acabar meu contrato, eu vou pensar se eu continuo no Santos, se eu saio, se eu vou embora, se eu paro de jogar ou se eu continuo. Realmente eu não sei o que vou fazer. Até dezembro tem chão ainda, então mas vamos indo pouco a pouco, vamos indo jogo a jogo. Estou me sentindo bem fisicamente, cada vez mais dentro de campo. Agora, na seleção brasileira, será que o ciclo realmente acabou aos 34 anos? Você acha que ele abriu mão da seleção brasileira? Naquela entrevista que ele deu pra gente, na verdade. Ele falou o quê pra você? Ele falou, por mim, já não sei se eu quero mais também. Você tá mal informado de novo. Não, tava na ele entrevista, falou inclusive. assim, acho que pra mim terminou. Não, ele falou assim, acho que eu não quero também. Eu acho que eu não quero, entendeu? Ele acha que não quer. Poxa, a gente acabou recentemente saindo de uma Copa do Mundo que foi difícil para todo mundo, difícil para todos. E você quer que o cara... Nós estamos falando de uma próxima Copa do Mundo que é daqui a 4 anos e você quer que ele tenha uma resposta hoje? Então ele vai falar aquilo que ele sente. Aquilo que o coração dele sente. Ele acha que hoje a seleção brasileira para ele terminou. Mas eu não acho, ele acha. Você sabe onde você vai estar daqui a 4 anos? E aí, Neymar? Manda ele que joga. O camisa 10 ainda tem tempo para pensar nos próximos passos, mas hoje ele pode ajudar o Santos a arrematar a vaga para as quartas da Copa do Brasil. Estarei lá, presente, para trazer a vitória para o Peixão. Santos aguardando pelo Neymar, uma peça fundamental até para tentar essa classificação. Na verdade, Cicinho, o que mais se comentou foi o futuro do Neymar no futebol, não apenas no Santos, mas se ele vai continuar ainda jogando, se ele tem alguma pretensão. Outra vez ele disse, o meu contrato vai até dezembro, depois eu vou decidir.
Então, a questão de parar, de continuar jogando, é uma decisão exatamente pessoal, né? Até o filho dele foi perguntado se o Neymar deveria ir para uma nova Copa do Mundo, digamos assim, e ele falou, olha, meu pai tem que estar feliz, não é para agradar a mim, aos nossos familiares, mas ele precisa estar feliz. Então, se o Neymar ele vê que ele consegue contribuir ainda, consegue lidar com as críticas, porque ele vai ser sempre cobrado, aí é decisão pessoal, mas eu acredito que ele ainda tem bola, se ele quiser, ele ainda tem bola para continuar. Edu, você que já conviveu com o Neymar, companheiro de trabalho por muito tempo dele, na sua opinião, o que vai ser mais importante para o Neymar continuar no futebol ou até no Santos? Os resultados desse ano, um possível não rebaixamento, ou você acha que não tem nada a ver com o resultado do campo e sim com outras coisas que ele queira para a vida? Eu acho que é mais particular dele, ele estando feliz, motivado para jogar futebol, porque quando eu estive com ele no Santos na época, você via a alegria que era ele ir treinar e jogar, sabe, e concentrar. De repente, essa motivação, essa alegria não está mais com ele. É quando eu parei, Renato, vou falar o meu caso. Eu já não tinha essa motivação mais para ir para treinamentos, eu já não tinha mais motivação para ir para concentração, qualquer coisinha já me enchia o saco. Então, chegou o momento agora de eu dar um passo atrás e encerrar minha carreira, e foi o que aconteceu. Não estou falando que é o Neymar. Agora, como o Cicinho falou, ele tem que pensar, né, com a família, ver realmente o que é bom para ele, se é a motivação ainda, o que ele tem mais ainda para ele alcançar, o que ele quer da vida dele, assim, como profissional, né, um título, sabe, ou jogar fora novamente, colocar o Santos novamente brigando para as conquistas. Então isso vai ter colocado em cima da mesa e realmente o contrato dele acaba em dezembro. E aí as oportunidades vão aparecer para ele. Vai continuar? Não vai? Vai ter proposta de fora? E que ele possa ser feliz. Estando feliz, ele é um cracaço. Ronaldão, quero a sua opinião. Para você, o Neymar já fez o que tinha que fazer pelo futebol ou ainda tem muito a colaborar? Não, que ele já fez. Ele fez muita coisa, ganhou muito dinheiro, conhecido mundialmente, isso é muito legal. Agora, eu tô aqui pensando o que o Edu falou, porque aconteceu a mesma coisa comigo, né? Eu acho que vai passar por ele também. Porque eu estava saindo de manhã, umas 6 horas para ir para Portuguesa Santista, minha mulher falou para mim, falou assim, você está feliz? Ou você está indo porque você está sendo obrigado? Como é que você está se sentindo? Eu falei, sabe assim, acho que eu vou parar, porque já perdi aquela... É que o Edu falou, você está indo, aquela coisa começa a pesar para você. E ele já falou aí também na entrevista, eu vou ver como é que eu vou chegar lá, né? Muitas coisas. Eu acho que isso é importante, ele sentir, ele. Porque quem começou, quem deu todo esse arranque na carreira dele foi ele. Com a força de vontade dele das categorias de base e tudo. E isso é importante. Agora, vendo o Neymar na televisão e escolhendo se vai jogar ou não, eu lembrei aqui de uma pessoa que falou assim, eu não contrato aposentado, eu não contrato jogador machucado, bichado, não sei o quê. E tem um que hoje está no estaleiro. E o Neymar está indo viajar para jogar. Então tem coisas que no mundo você não escolhe. Não é direta pro Edu? Não. É só para lembrar o Neymar. Neymar, faça com vontade, filho. Da Copa, faça com vontade e faça os outros se sentirem mal com a sua alegria, filho. É isso. Que é, Edu? Não, e tem um tá parado até a Copa do Mundo. A volta dos que não foram com guerra. E ainda tá de férias. O quê? Que tá de férias e ainda nem retornou. Porque tu Memphis é o turista holandês. Eu não citei e tem uns aí que é imigrante brasileiro. Eu não citei nomes. Se o Ice pegar, mamãe, Ai, vocês são demais. Atenção! Falando em Memphis Depay, queremos saber notícias da chegada do holandês, do retorno dele ao Corinthians, contrato renovado. E o William Tales está acompanhando todo esse processo aqui para o Jogo Aberto. William, para você, aquele bom dia, Corinthians, Memphis Depay. E aí, tá tudo certo? Quando ele volta, alguma informação concreta? Somos loucos com você, nosso grito. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que acompanham o Jogo Aberto. Quase tudo certo entre Memphis e Corinthians, mas antes de falar desse grande assunto do dia, uma boa notícia para o torcedor alvinegro sobre o técnico Fernando Diniz. Acabou agora há pouco o julgamento no STJD do técnico do Timão, que havia sido denunciado por dar um tapa na mão do Jadson, volante do Atlético Paranaense, no confronto entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro. Ele podia pegar até 3 jogos de suspensão, mas foi absolvido por unanimidade no julgamento
que não durou aí nem 5 minutos. Portanto, tá tranquilo para enfrentar o Internacional nesse jogo da volta, tranquilo também para o jogo do Brasileirão no fim de semana contra o Bragantino. Agora sim, falando do holandês, que é o grande assunto do dia, ele que desembarcou aqui em São Paulo, lá no aeroporto de Guarulhos, hoje por volta das 3 horas da madrugada, acompanhado de advogados, o personal trainer, também a personal chefe, e hoje tem um cronograma aí cheio, né? Reunião com o timão, quem sabe talvez exames médicos também, tudo isso para fechar o contrato e ficar aqui no clube por mais 2 anos, pelo menos essa é a previsão de momento. Ainda existem, porém, 5 pontos em aberto nesse novo contrato do Corinthians com o Memphis Depay, pontos esses que precisam ser resolvidos. O mais fácil deles, para começar, é a questão da disponibilização da arena para eventos do jogador. O Memphis pediu a arena por 2 dias para fazer eventos organizados por ele, e nesses eventos a renda seria compartilhada 50-50, então metade para o clube, metade para o jogador. Esse é o ponto de mais fácil entendimento entre as partes, não deve causar grandes problemas. O segundo ponto é o pagamento adicional de 10% dos valores do contrato para o staff do jogador. Os valores já estavam acertados, os valores do contrato, mas o Memphis pediu aí um adicional de 10%, alegando que esse valor, essa diferença, vai ser repassada para o seu staff e também para os agentes do jogador, um ponto que ainda gera debate aí entre as duas partes. O terceiro ponto é o mais sério, é o que mais gera divergências entre o Corinthians e o Memphis, que é sobre os critérios e o percentual das premiações em caso de títulos. No acordo anterior, Memphis recebia cerca de 5 milhões de reais por títulos do Corinthians. Agora, ele pede 20% do valor das premiações obtidas pelo clube, mas o Corinthians não está disposto a pagar essa cifra. Quarto ponto, sobre o percentual de juros e multa em casos de atrasos do pagamento, que o Memphis propõe 1,5% de juros com multa de 10%, e para fechar, o modelo de pagamento da dívida de 45 milhões de reais que o clube tem com o jogador, que deve ser pago em 4 parcelas semestrais. Pontos que podem ser solucionados em breve aí para assinatura de um novo contrato de Memphis com o timão. Renata, vamos acompanhar na reportagem. A novela está perto de acabar. 4 dias depois do fim do contrato, Memphis deve assinar em breve um novo vínculo com o timão, até o meio de 2028. Depois de mais de 2 meses fora do país, o holandês chegou em São Paulo nesta madrugada e deve participar de reuniões ainda nesta terça para selar o novo acordo. Antes da assinatura, o camisa 10 ainda vai passar por uma bateria de exames médicos, que também devem ser feitos hoje. Apesar das tratativas estarem avançadas, Memphis e o Corinthians ainda têm pontos de divergência para solucionar. Se tudo for acertado ainda hoje, o plano do departamento de futebol é de que ele esteja à disposição para enfrentar o Rosário Central na próxima semana, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. Já a probabilidade de enfrentar o Inter nesta quinta pela Copa do Brasil é pequena. Só o tempo que vai dizer. Eu acho que a gente tem condições de a gente se ajudar e buscar soluções com o que a gente tem. Então a gente espera que dê tudo certo para o Memphis chegar e entrar em forma rapidamente para poder nos ajudar. Nesse jogo da volta, Diniz também não conta com Yuri Alberto, que segue tratando a lesão na coxa, nem com Labiat, que rompeu o ligamento do joelho e está fora da temporada. Na segunda, o marroquino foi às redes sociais para agradecer ao apoio da torcida, do elenco e da equipe médica do Corinthians. E ainda prometeu que vai trabalhar duro para voltar mais forte e melhor. Apesar das baixas e da derrota por 2-0 no primeiro jogo, o clima continua quente para a decisão desta quinta, com direito até a polêmica nos bastidores. O Corinthians pediu para a CBF o áudio do árbitro Alex Gomes Stefano durante a partida de ida para constatar uma tentativa de intimidação contra o lateral Mateuzinho. De acordo com o relato dos jogadores, o juiz teria dito a ele durante o jogo: "Quero ver você fazer isso lá fora", o que provocou a revolta do elenco. O respeito é para todos, hein? Da gente para o juiz para a gente. É só por um futebol brasileiro melhor. Eu falei à comissão, falei aos diretores, falei com o presidente, exatamente o que o juiz falou. Eu espero que já vocês devem saber por eles, então eu prefiro ficar quieto. O nosso departamento jurídico está estudando, inclusive, uma representação por situações com tons de ameaça. A gente está olhando um lance específico, buscando o áudio do VAR,
para falar sobre essa questão específica de tom de ameaça contra nossos atletas. Do outro lado, a direção colorada também já respondeu à pressão alvinegra. O Internacional não vai aceitar. A gente sabe os esforços que estão sendo feitos para melhorar a arbitragem, a profissionalização. A gente espera que o árbitro tenha condições de fazer um jogo e que o jogo seja decidido dentro de campo. O Timão voltou aos treinos hoje de manhã depois de tirar a segunda de folga e já deu início à preparação em busca da virada na Copa do Brasil. Não é uma situação fácil a reversão, mas a gente tem que acreditar e procurar fazer o nosso melhor. A gente já fez ótimas partidas em casa, com volume importante de ataque, e o mínimo que a gente tem que fazer é acreditar. Agora ele voltou, Rona. Já tem imagem, flagrado, saindo do aeroporto. Agora, Memphis Depay é só assinar esse contrato e resolver a vida com o Corinthians. E pisou no Brasil às 3 horas da manhã e o aeroporto assim, tirar foto do bebê. Não assinou ainda, hein? Como ele não pode assinou? vir passear Se aqui, ele pegar as não coisas dele Se e ele não voltar. assinasse, vai ser vergonha. É, ele pode pegar as coisas dele aqui e voltar, pô. Vocês dois eu estão não sei, não assinou, irmão. Você falou vocês há dois. poucos dias que o Edu e o Cicinho, não sei se era o Cicinho, mas acho que era o Chico Garcia, inclusive, que eles estavam viajando com a questão do Wesley no Cruzeiro. Ele tá treinando no Corinthians. Tá no Corinthians. Ele tá treinando lá, ele tá. Agora, se vai ser inscrito, eu não sei. Mas já foi, já, irmão. Ele tá treinando, ele tá. Já Agora, tá deixa no eu falar uma Cruzeiro, coisa. já. Eu gosto de vocês assim. Vocês são igual os blogueirinhos que tem por aí. Vocês gostam de falar do Corinthians. Estufa até o peito. É o Corinthians, não sei o que, o peito. Eu pensei em falar do Corinthians no aniversário essa semana. Quando é pra falar de vocês, aí o Cicinho... Não, porque... assim, ó. Quantas vezes? É a vezes? mesma coisa. O Edu já Você agora... fala o toda hora do Palmeiras. Seus pais nunca falaram... Você olha fala aqui, do Paulinho... seus pais nunca falaram amigo, é o que fala na frente. O que fala nas costas não pode ser considerado. Então nós estamos te alertando, cara. Você fala do Paulinho, o Paulinho fez mais gols do que o Memphis esse ano. Cuide da tua vida e você também cuide da tua vida. Você falando do Paulinho, o Paulinho fez mais gols do que o Memphis esse ano. Você ouviu o que ele disse? Eles não deixam nem eu falar. Não, é quem tá falando. É o fez mais Marcelão. gol do que o Memphis Deixa eu esse falar ano, aqui, você tá deixa eu falando do falar. Paulinho. Ela tá perguntando do Memphis. Tá Quando for do Paulinho, então você falou no início do programa, ué. Do Rames, aí vocês falam. Vamos falar do Memphis. Gagueja O Memphis Depay chegou, menino. E você vê o desespero dos meninos. Então só isso já me alegra. E se você puder jogar na quinta-feira... Olha lá, que desespero. Não, a questão é o seguinte, você não sabe se tá no clone, quem que tá lá dentro. Vai dar um desconforto muscular em todo mundo, meu Deus. Ele quer o novo jogar contrato do Memphis, Renato, ele pediu para 2 datas no estádio. Pra fazer show? Até então pra fazer show. Mas eu descobri. O que ele quer fazer? Ele vai fazer um show o quê? De administração. Ele vai dar uma aula de administração. Como você administrar sem ganhar. Por quê? Ele aparece no aviãozinho, mas não recebe. Você sabe que ele pediu aqui? Se ele escreveu um livro sobre administração, eu compro. Que ele quer fazer quermesse porque ele não tá recebendo. Me mandaram agora aqui. Posso falar que ele pediu? Explica melhor essa história de datas para show. Ele quer 2 datas Não na tem arena show lá, velho. Pra só eventual futebol. show dele. Deve ser alguma quermesse, alguma coisa, não sei. Agora, uma coisa que ele pediu aqui que chamou a atenção, ele tá pedindo concreto e cimento. Acho que é pra tapar buraco lá no Morumbi. Viu? Pra tapar aquele buracão lá, que caiu um caminhão da polícia lá dentro. Eu já tô preocupada com os jogadores do Inter, hein? Porque 2 jogadores do Corinthians se machucaram, o Yuri e o Labiari. E os jogadores do Inter vão praticar futebol nesse gramado que tá perigoso. Mas a areia já tem, é só jogar cimento. Não, mas, gente, dá medo mesmo de alguém se machucar. Né? Se desaparecer também é porque a areia é movediça. Mas o Corinthians tem que explicar, porque desapareceram com um dos melhores gramados da América do Sul e transformaram o campo do Corinthians uma coisa que não dá pra entender o que fizeram, como fizeram. Alguém tem que explicar e se responsabilizar. E não é pelos adversários só, é pelo Corinthians também. Eu pedi aqui que era pra mandar o cara embora meio-dia. Já demitiram, já? Não mandaram. Ali no Corinthians, os caras... Eu pedi. Vocês viram eu pedindo. Só que agora vai ter que jogar lá. Sem tirar o sapato. Eles tiraram o gramado sem ninguém ver. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai ter que jogar lá agora. Todo mundo, né? Todo mundo vai ter que jogar lá agora, bebê. Agora sim. Bom, falar do Flamengo. O Flamengo está querendo contratar jogadores e jogadores de qualidade. Thiago Almada está no radar, um atleta que é cobiçadíssimo pelo River Plate, mas que já tem uma proposta na mesa do Mengão. E Lucas Paquetá voltou a falar também. Paquetá, que passou por uma lesão, outra lesão.
Quando o momento não é bom, até a sorte deixa de ajudar. Nos últimos 2 jogos, foram 2 tropeços, empates contra São Paulo e Internacional. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para 8 pontos. Mas nada de jogar a toalha. A gente ainda está na vice-liderança, tem um jogo a menos, a gente tem chances de buscar esse título e tem uma decisão para enfrentar na Libertadores. Apesar dos últimos 2 jogos, a gente ainda tem um ano para terminar muito bem feito, fazendo o nosso melhor e dando alegria ao torcedor. O Flamengo vai contar com retornos importantes para reencontrar o bom futebol e o caminho das vitórias, depois de sofrer com muitas lesões. Agora, o departamento médico está quase vazio. Apenas Luiz Araújo deve seguir como desfalque para a partida contra o Vitória, no próximo domingo, no Maracanã. A comissão técnica trabalha para tê-lo à disposição diante do Cruzeiro, na semana que vem, pela Libertadores. A tendência é que Plata, em fase final de recuperação de uma tendinite no joelho, volte no fim de semana. Léo Pereira e Lucas Paquetá estão completamente liberados. O meia, aliás, não entra em campo há pouco mais de um mês, desde que sofreu uma lesão muscular na coxa, na partida de oitavas de final da Copa do Mundo contra o Japão. Tive o apoio da minha família ali, procurei trabalhar o máximo que eu pude. Como muitos sabem, abri mão das minhas pequenas férias, mas isso não é nenhum sacrifício, é pensando na minha carreira, no bem do Flamengo. Então, estou feliz de estar de volta, treinando e ansioso para estar no campo. Enquanto isso, a diretoria segue no mercado em busca de reforços. O diretor de futebol, José Boto, esteve na Argentina no último fim de semana para tentar fechar a contratação de Thiago Almada. Mas o meia, que pertence ao Atlético de Madrid, prefere atuar no River Plate, enquanto a equipe espanhola dá prioridade a uma negociação com o Flamengo. Nos próximos dias, a novela Almada deve chegar ao capítulo final. As pessoas falam muita porcaria, falam muita coisa que muitas vezes não sabem. Pode vir o Almada, pode vir outro, pode não vir ninguém, mas se vier, de certeza que o Flamengo não vai quebrar. E dizer que o Almada nunca nos disse que não queria jogar no Flamengo. Agora, também nós dizemos ao Almada e ao seu staff que não entramos em leilões, está bem? Comer lagosta ao preço de sardinha não existe. E comer sardinha a pensar que está a comer lagosta também não, tá? É que o que ele quer dizer é que o River Plate quer o Almada quer o River Plate, mas o River não tem dinheiro. Então, o Flamengo tem o dinheiro e quer o jogador que já defendeu o Botafogo, não sei se está muito afim de defender um rival, se ainda tem essa conexão emocional. Mas fato é que é uma negociação que depende agora do jogador aceitar ou não, Cicinho. Dinheiro tem, time tem. Agora o Almada, ele tem que optar pelo melhor para ele, né? Assim, a história que ele escreveu no Botafogo é uma história muito bacana, mas ele tem uma grande oportunidade também de escrever a história dele no Flamengo, porque vai estar com grandes jogadores. Então, assim, o meu pensamento hoje, ele cairia como uma luva nesse time do Flamengo, assim, e ajudaria muito esse time. É verdade, jogador de qualidade. Gente, presta atenção. Sabe o que é melhor? Divisão de rede, seguimos com o Palmeiras, que está bem encaminhado na Copa do Brasil, 3-0 para cima do Fortaleza. E no Brasileirão, dita as regras. Dois assuntos importantes do Palmeiras. O primeiro, mais uma lesão do Paulinho, um problema para a comissão técnica. E uma notícia muito boa para compensar. O Maurício foi julgado agora há pouco, lá pelo STJD, e foi apenas advertido. Nenhuma punição extra para Maurício. Bom. Você pode até achar. Às vezes, esse cara fala demais. Mas não dá pra negar, de vez em quando Abel Ferreira é certeiro. Foi assim antes do duelo contra o Fortaleza. Resultado, fazer 3 golos. Vamos conseguir? Não sei. Este é o nosso objetivo. É o nosso gol a 0. Ok? Seus comandados entenderam e atenderam às palavras do comandante. Não deu outro. 3 gols marcados, nenhum sofrido. E o goleiro Carlos Miguel chegou a 50 partidas com a camisa alviverde. 23 delas com a baliza intacta. Passou muito rápido, parecia que foi ontem que eu estreiei e já completei já 50 jogos, né? Um calendário tão grande que a gente tem, é muito rápido, mas eu fico muito feliz
de ter conquistado isso num clube, e primeira vez na minha carreira que eu conquisto isso, e para mim fico muito feliz de ter sido no Palmeiras. Espero conquistar os 100, 200, 300, 400. E o placar confortável construído em casa dentro do pedido prognóstico do comandante permite até rodar o time no jogo da volta. Embora Abel, que às vezes se excede nas palavras, não tenha revelado essa possibilidade. Fico contente por ter opções. Eu ficava à rasca, se calhar, no primeiro ano que eu cheguei aqui, tinha muito menos opções. Agora, tenho que ser sincero, temos mais opções, não só defensivas como ofensivas, e qualidade superior. Portanto, temos que a demonstrar dentro de campo. Mas não é ruim para ele, não. Tem soldados fora de combate, vários. O atacante Paulinho, que não entrou em campo nas 2 últimas partidas, teve nova lesão detectada, coxa direita, segue como baixa por mais tempo do que se imaginava. O lateral Kelvin é outro, coxa direita, mesma história. Exames mostraram lesão no local. Estaleiro também. Gustavo Gomes melhorou, também da coxa direita, mas deve ficar para depois. Ainda não treina com o grupo. Maurício, que fez um dos gols do pedido previsão de Abel contra o Fortaleza, foi denunciado pelo STJD por conduta violenta na jogada com o zagueiro Kaká pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória, naquela celeuma que rendeu muitas palavras ao vento. O jogo da volta contra o Fortaleza vai ser nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Palmeiras fez o dever de casa, portanto, pode até perder por 2 gols de diferença, que ainda assim avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Tranquilidade? Sim, com moderação, claro. O alerta é do último homem, o da meta, o goleiro que chegou a 50 partidas com essa camisa, com 46% delas sem sofrer gols. A Copa do Brasil é uma competição à parte que a gente tem, que é difícil, é traiçoeira, se tu não tá preparado mentalmente, concentrado para definir o jogo, porque pode mudar muito rápido. É 3-0, a gente sabe disso, que a gente tem uma vantagem muito boa, mas a gente tem que saber também que a gente tem que ter um controle muito bom mentalmente e focar no jogo para fazer o dever de casa também em Cuiabá, que é muito importante para a gente sair com a classificação. É o pensamento dele e de todos, nas palavras, nos gestos, nos treinos, de olho em uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Edu Dracena, agora um alívio. O Maurício ficou no que já tinha acontecido mesmo, não ganhou uma punição extra do tribunal. E o tribunal tem que revisar algo que o VAR e o árbitro tiveram a chance de fazer no jogo. A gente só fica pensando nisso, né? No desperdício de tempo. Desperdício, e a gente sabe que, infelizmente, acontecem situações dentro do campo, como você bem disse, Renata. Tem o árbitro, tem o VAR para estar revendo tudo que está acontecendo aí, o STJD de repente está, não estou fazendo nada, então vamos pegar esse lance aqui. Então ainda bem que corrigiram o erro deles. E aí você vê realmente que é um reforço, o Maurício está jogando muito bem e vem jogando, jogou a Copa do Mundo, está confiante, teve proposta e o Palmeiras não quis nem escutar ainda. Então a gente vê realmente que o Palmeiras vem numa energia muito bacana, ganhou o primeiro jogo de 3-0 convincente, né, dentro de casa, agora vai jogar lá na Arena Pantanal, fora de casa, diante do Fortaleza. Esperamos que o Palmeiras também possa manter essa pegada para sequência e depois o Campeonato Brasileiro e manter na liderança também. Ronaldão, você brinca muito aqui, mas é chato ver de novo o Paulinho fora de combate, de ação, que é um jogador importante e que vai precisar de uma sequência de jogos no Palmeiras. E de um trabalho extra também do departamento fisiológico, né? Porque vai ver que ele está com alguma descompensação, e o doutor vai poder falar sobre isso, desequilíbrio muscular, alguma coisa, para deixar ele tão lesionado assim. Agora, vocês estavam falando também do Maurício sobre o que aconteceu e depois de muito tempo caiu num julgamento como esse. Já foi feito dentro de campo, já foi feito pelo público, né, pelos jornalistas, por todo mundo. Ainda ser julgado novamente, eu espero que domingo ele possa fazer aquela lei do ex, né? Porque ele pode fazer 2, 3 gols, né, no jogo. Então, deixa ele em campo esse bebê. Eu ainda não estou pensando nesse outro. Tem outro de Copa do Brasil antes. Do domingo, Isso que é legal. Então deixa eu me dentro de campo. E sobre o Paulinho, que ele se recupere o mais rápido. A gente brinca aqui muitas vezes, mas a lesão é um negócio chato, a gente sabe disso. E quero mandar um beijão aqui ao meu amigo Marcão também,
que tá fazendo aniversário hoje, o pé de pano. Marcão, pé de pano. Um beijo, Marcão. pra você, parabéns, seu cavalo. E o Zé que tá recuperando também, o Zé tá goleirada antiga, Cicinho. Tá tudo baleada, viu? E você? Eu tô com dor no ombro, dor nas costas. Não, tá saudável igual um coco. Você tá, irmão? Tô voando, Cicinho, só para fechar o assunto, Paulinho, então fora de ação, não podendo atuar de novo pelo Palmeiras e o Maurício liberado. O Maurício, ele cresceu muito, né, também depois da Copa do Mundo. Então, é um jogador muito importante, se tornou muito importante para o Palmeiras e é um grande ganho para o Palmeiras. Já o Paulinho é esse jogador que nós estamos esperando, que se recupere, que tenha uma sequência de jogos. A gente torce pelo retorno dele, porque vai abrilhantar ainda mais e fortalecer o time do Palmeiras, com certeza. Na sequência, Corinthians, Memphis Depay, tudo isso por aqui. Quem acompanha futebol... William Tales, vamos falar mais uma vez com o nosso repórter que hoje acompanha toda a situação do retorno do Memphis, chegou, desembarcou no aeroporto e agora a expectativa, William, é para que esse contrato seja registrado, anunciado e que o Memphis possa estar à disposição do Fernando Diniz. Exatamente, Renata. Boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. Eu ouvi o debate aí, vocês falando um pouquinho sobre o Memphis Depay e os números dele na temporada. Nesse ano foram 14 jogos com a camisa do Timão, 1 gol marcado e 1 assistência. E até por esses números gera uma divisão dentro do Parque São Jorge, esse assunto que é a renovação do Memphis Depay, até pelas cifras envolvidas nisso tudo. Aproveitar para aprofundar em alguns pontos que ainda estão abertos nessa negociação entre o Corinthians e o holandês. O principal ponto de divergência, Renata, entre os dois é sobre os critérios e o percentual de premiações em caso de títulos. Como eu disse, antes, no contrato anterior, o Memphis recebia quase 5 milhões, cerca de 4.700 milhões de reais por título do Corinthians. Agora o holandês pede 20% dos valores de premiação recebidos pelo clube em uma eventual conquista. O Corinthians não está disposto a oferecer esse montante e fez uma contraproposta de que Memphis receba um bônus desde que atue em pelo menos metade das partidas do clube na competição, com pelo menos 45 minutos jogados por partida. Essa é a contraproposta do Timão. Os dois vão tentar chegar aí a um consenso nas reuniões que devem acontecer ao longo do dia de hoje, quem sabe aí durante a semana, caso as coisas não se resolvam o quanto antes. Outro ponto, percentual de juros e multa em casos de atrasos de pagamento. Se o Corinthians atrasar um pagamento ao Memphis, o holandês propôs uma multa, juros, melhor dizendo, de 1,5% por atraso, com uma multa de 10%. Também é uma discussão que está em aberto nessa nova negociação, nessas novas conversas que vão acontecer em torno da renovação do contrato. O quinto ponto, o modelo de pagamento da dívida de cerca de 42, 45 milhões de reais do clube com o jogador. O Memphis topou não colocar juros nem correção monetária na dívida que o Corinthians tem com ele. A dívida será paga em 4 parcelas semestrais, aí que giram em torno de 11 milhões de reais por mês, e só que os juros e correção serão aplicados caso o Corinthians atrase alguma dessas 4 parcelas. Então, se tudo isso for solucionado e ele passar nos exames médicos que serão realizados provavelmente hoje ou ao longo da semana, Memphis continuará no Corinthians por 2 anos, Renata. Obrigada, William Tales, pelo panorama bem completo de informações sobre Memphis Depay e a renovação com o Corinthians, que está por um detalhe, podemos dizer assim. Cicinho, boa tarde para você. Ao lado do Ronaldão outra vez, hein? Que coragem. Você vai ter que me engolir. E falar, essa mesa tá ficando pequena, viu? Já tem saci, já tem pica-pau. E tem agora o pessoal da laje. Não, de boa, de boa. Não, agora conselho de amigo, que amigo fala na frente. Se eu sou você, eu ligo pro departamento médico do Corinthians e falo assim, ó, sei lá, inventa alguma coisa aí, uma dor de barriga e fala que não dá pra renovar. Irmão, 10% ao mês. É óbvio que o Corinthians vai pagar multa. Agora, se fosse fazer igual o São Paulo, fazia o quê? Não, é Corinthians. Trazia uma arboleda? Não, porque você fica animadinho. Você fica animadinho quando fala do Corinthians. É que eu sou seu amigo. Cuida do teu time, rapaz, tem um buraco lá pra você tampar, vai lá. Dá uma ligada lá pro doutor, já doutor, dá não. Já tá bronzeado, vai lá fazer. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Te lascar, Titinho. Doutor Marco Aurélio Cunha, boa tarde. Bem-vindo ao Jogo Aberto. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Leva ele também, ó. Como eu sempre falo, né? E estamos aqui para debater Corinthians, Memphis e o que vier pela frente. E para rebater o Capelanes, como sempre, não é? Capela, tá feliz, 2-0 na Copa do Brasil, 2-0.
Não garante, mas encaminha bem. Como é que não garante? Quem fez 2-0 no jogo de ida já está nas quartas de final da Copa do Brasil. Eu adoraria pensar Pode, assim. não molha o bico não, que São Paulo não está nas oitavas da Copa do Brasil, viu, doutor? O senhor está com frio hoje? Não? Ah, sei. Sacanagem tem prioridade. Tá vendo? Tu quer do bastidor, fica do bastidor. Chico Garcia, pra você, boa tarde. A semana tem tudo pra melhorar, Chico. Você acha? Pra ser mais animada, claro. Você acha? Eu diria que, boa tarde a todos, que o doutor Marco Aurélio Cunha nunca passa frio. Por quê? Porque ele tá sempre coberto de razão. Foi bem, começou bem o programa. Ulisses Costa, tudo bem com você? Tudo certo? Tá no clima da Copa do Brasil. Neymar tá chegando lá em Belém, que é longe, vai né? jogar, é importante pro time do Santos. Tô meio triste de novo hoje, eu peço desculpa. Eu sou um cara feliz, você sabe disso. O que aconteceu? Todos sabem. Eu tive com o Capelanes Deixa na eu em farmácia. paz, deixa eu em paz. E ele subiu na balança pra pesar. Na balança saiu escrito assim, por favor, um de cada vez. Edu Dracena, você não corre esse risco, Edu. Esse meus irmãos, boa tarde. Eu sinto só o Ronaldo, sempre que o Ronaldo chegou atrasado no programa de hoje, né? Peço desculpa, porque ele foi lá receber o Memphis Depay. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, o Ronaldo estava lá. Um bandeirão. Com um bandeirão assim, bem-vindo, Memphis. Imagina, ele foi lá pra comprovar se era o Memphis de verdade, se não era fake, não é, se estava tudo certo mesmo. Agora, eu tenho uma pergunta. Vocês acham que o nosso companheiro de Minas, Everton Guimarães, está de fraldas porque vai enfrentar o Juventude hoje? E aí, Everton? Buenas, muchacho. Tá de fralda. Alinhado. Buenas, muchachita. Então, Renata, eu tô um tanto quanto preocupado, sim. É? Mais com o Atlético. Com o Atlético, porque ainda não tem um padrão estabelecido e tal. Mas contra o Palmeiras jogou fechadinho, deu certo. Espero que lá hoje jogue fechadinho também pra dar certo. E amanhã tem o Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro tá agitado no mercado. Os homens não estão pra brincadeira aqui, viu? Que coisa! Tomara que você fique feliz. Merece. Chico, agora sim, Memphis está no Brasil pronto para a tão falada, comentada e sonhada renovação. Para desespero do Cicinho, de muitos, né? A história continua. Desespero meu? A história continua, claro. Desespero do Ele veio buscar Corinthians. as coisas dele, Chico, que vai embora de Não novo. sou eu que pago, ele não. Na verdade, não paga, né? Falando sério. Assim, a gente sabe que o contrato mudou, né? Obviamente ainda tem algumas exigências, obviamente ele é um jogador caro, obviamente o Corinthians teve que ceder em algumas coisas também, assim como o jogador, mas a gente já falou aqui sobre isso, pelo menos eu tenho essa análise aqui. O Memphis é um cara que, se você tira o contrato absurdo que foi feito da primeira vez, você coloca apenas, e não tem como ser somente dessa forma, simplista assim, mas eu estou fazendo uma separação aqui. Se você coloca o que ele entregou e correspondeu, é um cara espetacular, construiu uma história bonita em 2 anos, tem 3 títulos, salvou de um rebaixamento, tudo que você já sabe. É claro que você precisa botar na conta o custo-benefício, e realmente nesse primeiro contrato, que foi muito mal feito, o Corinthians ficou muito onerado em relação a tudo isso. Então você precisa repaginar tudo. Tem uma dívida para pagar, mas tem a necessidade, até pelo transferban, de ter acréscimo técnico no time. O Corinthians não pode abrir mão de um jogador que sempre, com exceção desse ano em que ele teve lesões, sempre correspondeu, sempre ajudou, sempre potencializou o restante do time, se identificou com a torcida, com o clube e tudo mais. Claro que você não pode entregar a vida pro cara. E aí, eu confio muito no Marcelo Passo, pelo menos acredito nele na capacidade como dirigente, inclusive na questão das finanças, porque ele promete isso, né? De que a partir daqui o Corinthians vai ter uma nova política, de que o Corinthians faça um contrato viável. O que é um contrato viável? Porque a gente fala assim, mas vai pagar tanto pro cara. Pois é, mas se você olhar, tem muito jogador ganhando quase o que ele ganha para ficar no banco de reservas, para não ser utilizado, para ser emprestado. As más gestões, elas oneram o clube de várias maneiras. Caro é o reserva. É isso. O cara que entra em campo, que resolve, que dá título, para mim ele não é caro. É caro ou não é caro, hein, Capelanes? Existe ainda o bom e barato no mundo hoje? Você vai fazer uma obra, você vai buscar o bom e barato. Difícil. A gente sabe que o barato sai caro e no futebol brasileiro, infelizmente, inflacionado. Não só o brasileiro, mas o mundial inflacionado. Você tem que investir para ter coisa boa. Eu acho que soa, de certa forma, um certo oportunismo de muita gente, por mais que eu respeite, mas vale o debate. De falar que o Memphis é um absurdo, que esse último semestre ele se poupou, o cara se machucou. Tanto que na Copa do Mundo não conseguiu nem jogar.
Porque vinha de uma lesão, não teve sequência, não teve espaço, consequentemente ficou no banco. Isso é importante, porque se ele tivesse jogado bem na Copa, todo mundo ia ter a desculpa pra falar, não jogou no Corinthians, não é nem isso. O discurso mas se ele jogasse bem na Copa, talvez o mercado fora seria mais atrativo para ele. E era o objetivo dele, vamos combinar. O discurso está na mesa para mal ou para bem. Agora, pergunta para um torcedor corintiano se está insatisfeito com a renovação do Memphis. De 10, 9 vão falar que sim. Eu te asseguro. É o Data Capela, sim? Só você fazer a pesquisa na rua aí. Cada 10 torcedores... Data Capela. Cada 10, 9 vão falar pelo menos que estão felizes. E os antes vão pirar. Porque o São Paulo tá com dor de cotovelo através do Cicinho porque tomou caneta e fez gol. O outro subiu na bola na cara do Palmeiras. O Santos foi vítima do Memphis. Então os rivais, dorzinha de cotovelo, dorme. Acabou, é isso. O cenário, gente, ficou muito favorável ao Memphis ficar no Corinthians, Ulisses. Por quê? Com o transfer ban, e não é só um, tem mais de um, o Corinthians não pode contratar nenhum jogador mais ou menos, não pode contratar ninguém. Já que o Memphis está aí reduzindo valores, não cobrando juros, não é parcelando os débitos, por que não? Eu não vejo motivo por que não renovar. Eu acho que ele é um jogador fundamental por essas circunstâncias citadas por você, que o Corinthians atravessa. Quem é melhor que ele no elenco do Corinthians? Qual o jogador que é melhor que o Memphis no elenco do Corinthians? Todos os jogadores, todos, ninguém. Não tem um jogador melhor que ele, que apresenta o futebol melhor que ele. Ele tem sido decisivo. Yuri. E vou além, hein? E vou além para você. Não, o Yuri é um jogador importantíssimo pro Corinthians. E vou além para você, não. Eu vou além para você. Ele tem que jogar quinta-feira. O Memphis tem que jogar na quinta-feira. Só isso, é o recado dado. Não tem, acho que tem, não tem outro. Eu não sei se vai dar, né? Mas tem que jogar na quinta-feira. Se não jogar... Não, isso aí ele falou que estava se tratando. A gente tem... Primeira coisa, a gente tem que aprender a respeitar e confiar na palavra do homem. Você acha que o Memphis vai ser titular na Tem que sair como titular. Na minha opinião, ele tem que sair como titular. Você voltando de um resfriado, você consegue narrar rouco? Já. Já narrou rouco? Já. Mas, narrei rouco, narrei com febre, já narrei tudo com o jeito que você puder imaginar. Sangrando, machucado. Assim, o jogador voltando de lesão, sem estar bem fisicamente, recebeu, né, irmão? é um grande risco ele jogar. Você recebia, né? Cara, quem falou que ele tá mal fisicamente? Eu tô há 21 anos. Como que ele recebe? Na Copa do Mundo ele já estava mal. Ele tá bem fisicamente. O que a gente tem certeza é que ritmo de jogo ele não tem, porque ele não joga desde a segunda fase da Copa do Mundo. Mas você prefere o Memphis sem ritmo de jogo ou o Pedro Raul com ritmo? O Memphis sem ritmo de jogo, o Memphis sem condição de jogo, o Memphis na cadeira de roda, o Memphis manco. É melhor do que qualquer um do ataque do Memphis. Mas a velocidade que o jogo vai exigir, o Memphis não estando bem, é melhor o Pedro Raul. Por quê? O cara pode se machucar. Eu vou deixar o Chico responder essa provocação. Vocês preferem o Memphis para um jogo ou para a sequência do campeonato? Eu vou deixar o Chico responder para você isso, porque é o mesmo que eu penso, ele pensa. Por favor, Chico. O Chico vai estar nos dois shows, nas duas quermesses que o Memphis vai fazer no contrato novo. Não quer duas datas no estádio? Sem o Ronaldo, vocês vão estar lá na quermesse. E você não vai. Só um burro responde uma pergunta com outra pergunta, mas eu tenho uma outra pergunta. E é pra Renata. Não, Capelani não tá na jogada. Pergunta pra Renata se ela prefere o Memphis ou o Pedro Raul na quinta-feira. Lógico que ela vai preferir o Memphis. O Memphis vai andar? De todos, o que mais seria perigoso, Yuri Alberto não está à disposição. Então, já não tendo o atacante que eu acho que pode fazer a diferença e que se motiva sempre contra o Inter, o Memphis Depay, ele pode correr um risco de uma lesão, pode, ok. Mas se ele estiver disponível e quiser jogar, no segundo tempo eu colocaria. Segundo tempo. E é só primeiro tempo, Pedro Raul. Primeiro tempo, o Corinthians não tem tempo. Só que o Inter tem uma vantagem, então o Corinthians precisa fazer resultado, precisa de alguém que vá lá e faça gols. Quem que vai fazer gol no Corinthians? Pedro Raul. Tem 2 gols pra tirar. Quem que vai fazer gol? E o árbitro escolhido pro jogo, que tem uma raiva do Cruzeiro. Quem vai fazer gol? O Memphis? Vai fazer gol? É mais fácil o árbitro escolhido pro jogo, é verdade, vou falar isso antes aqui, raramente eu falo de arbitragem, que tem uma raiva danada do Cruzeiro, né? Pega meu balde aí, você tá chorando a arbitragem. O árbitro é o seguinte, é um cara que pica o jogo e vai ser muito bom pro Inter, que vai ter muita inteligência para saber segurar. A vida do Corinthians, gente, é dificílima.
É dificílimo, porque já foi 2-0, irmão, não é por causa do árbitro. Já vi 2-0. Não vale nada que o Inter jogou no primeiro jogo. Mas esse condicionamento da arbitragem aí começou cedo, Eu tô achando isso aí uma palhaçada de tudo que é lado. Colocar a arbitragem acima do jogo, acima do que tem que ser feito em campo, pra desviar foco. Um porque perdeu e o outro porque tem medo que a arbitragem possa fazer alguma coisa. Se fosse contra o Cruzeiro, Felipe ele tava Fernandes morto. de Lima é o árbitro. Para mim, ele é ruim. Eu também acho. Péssimo. Não consigo entender o que a CBF pensa privilegiando árbitros assim para apitar em jogos tão importantes como esse. Mas, enfim, não é a minha decisão, é só a minha opinião. Memphis Depay pelo Corinthians. São 79 jogos já, 40 vitórias, 18 empates, 21 derrotas. Ele fez 20 gols e tem 15 assistências desde 2024, né, Chico? E aí, vamos fazer o cálculo aqui, ó. São 35 participações em gols em 79 jogos. Então é quase, ele participa de um gol a cada 2 jogos. E tem um uma média muito alta. Tem um asterisco aí no telão que eu vou adicionar. Título: livrou o Corinthians do rebaixamento. Porque se não fosse muito por ele, o Corinthians teria partido para uma Série B naquela temporada. E ele fez eu não sei agora no Qual que é o contrato dele por gol? Vamos? Por gol. Cada gol que ele faz, ele tem uma bonificação. Tinha uma meta de gols. Aí eu não lembro exatamente. Eram 15, 20 gols cada vez que ele atingiu uma marca. Mas é caro, não, porque se for 50 por gol, já deu 1 milhãozinho nesses 20 golzinhos, hein? Você fica trabalhando na contabilidade do Corinthians. Agora eu vou fazer das assistências que tem. Eu não vou nem fazer dos títulos. Fica feliz. Doutor Marco Aurélio Cunha. Se fosse por ausência... Quando o Corinthians quis contar com um jogador renomado, reconhecido e badalado como o Memphis, pagou um preço elevado no mercado, até para o Memphis aceitar vir jogar no Brasil. Isso aconteceu agora. As duas partes já se conhecem, tem uma relação estabelecida. Como é que fica a cabeça dos dois lados, corintiano e Memphis, neste novo contrato? Olha, eu sempre digo que jogador que foi bem, que deu certo, você não pode abrir mão. A não ser, lógico, por uma venda absoluta que vai resolver o problema financeiro do clube. Um jogador desse nível tem que prosseguir, tem que arrumar uma engenharia financeira para que fique bem para todo mundo. O Corinthians poder explorar a sua imagem, a sua marca, agregar o valor do Memphis ao nome, como o Neymar agrega ao Santos, de forma absoluta. Então, esses jogadores dão resultados muito intangíveis. Intangível, tá? O que é intangível? Intangível. Aquele que você não consegue tocar, é maior do que você imagina. Então você não tem como mensurar esse resultado que dá na mídia, que dá no torcedor, no coração das pessoas. Isso tem preço. E o Memphis trouxe isso para essa grande torcida do Corinthians. Na minha opinião, tem que ficar e, óbvio, tem que se esforçar, tem que se dedicar para trazer os mesmos resultados. O percentual dele é acima de 60%, eu acho. Então, o futebol é muito bom. Eu não me engano, seu coração é corintiano. Eu falo a verdade. Eu não me engano, seu coração é corintiano. O senhor gosta de passear por outros ares. Você vê como que muda, né? E eu tava lá na Roma, não, vem pro São Paulo, abre mão do salário, porque São Paulo é... Agora o Memphis ok, que não compara assim mesmo. Mas na minha vez... Vai lavar roupa suja aqui no programa. Na minha vez era paixão, São Paulo é só a cara. E eu abri mão de mais da metade do salário. É isso aí. Só que tem um detalhe, O que eu percebo é que quem olha de fora essa situação do Memphis com o Corinthians, os números que são astronômicos mesmo, com esse belo desconto que ele tá dando agora, tem gente que fala, é loucura, o Corinthians tá cheio de transfer ban, não paga muitas contas por aí, tem o estádio, enfim... Mas quem tá dentro, quem é corintiano, sabe da importância dele em campo. E ele é um cara que, quando ele entra, ele se entrega. Ele é um jogador diferente. Isso ninguém pode duvidar. Mas vale a pena quando você faz a equação, Everton? Então, Renata, antes de responder sua pergunta, só rapidamente, eu senti que o doutor Marco Aurélio meteu uma estratagema aí, sabe? Eu acho que não era nada... Ele não tá falando a verdade, assim... Ele tá aqui falando só para agradar os amigos. Porque vem que fala, hein, o Marco Aurélio, que a mentira tem perna curta, hein? A sua tá aí. Eu acho que você tá tentando enganar os colegas aí com esses elogios ao Corinthians aí, hein? Eu não sei, não. Essa história tá estranha. Aqui, Renata, vamos lá. Eu, quando as minhas irmãs eram solteiras e tal, aí eu pedi minha irmã, uma época, ela pediu minha irmã um dinheirinho emprestado lá. Minha irmã falou, não tem dinheiro e tal. E daqui a pouco,
Ah, eu tô quebrada. E minha irmã chegou em casa com a DT 180. Eu falei, uau, louco, você falou que não tinha dinheiro, chegou numa moto zero. Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Me incomoda, e eu já falei aqui, primeiro que no momento que o Cicinho citou o valor quanto cada gol do Memphis valeu, né, nessa história toda, eu olho para o Corinthians deve ter um custo mensal com o Memphis aí, não é o que vai para o bolso dele, é o custo mensal da operação. Salário, mais bicho, mais direito de imagem, mais hotel 12 estrelas, mais carro blindado, mais não sei o quê. Tem um valor mensal aí de uns 5 pila, 4 pila, sei lá. Tô chutando, tá? 4, 5 pila. E para um clube que está vivendo a situação que o Corinthians está vivendo, eu acho meio absurdo, porque eu acho que não vale a pena. E aí eu vou fazer uma comparação aqui, que o torcedor briga comigo, mas no fundo, ele briga comigo porque ele está vendo que parece que eu estou pegando no pé. Mas não é, porque aqui está falando um grande membro da Fiel. Mas vamos lá. Qual o melhor custo-benefício? Flaco Lopes ou Memphis? Olha o que custa um e o que retorna, olha o que custa outro e que retorna. Eu não estou falando quem tem mais grife, não, tá? Estou falando o melhor custo-benefício. Ah, mas você quer o quê? Que o Flaco vai... Não. Eu estou só fazendo uma conta. Eu estou com transfer bans, eu estou com dificuldade financeira, eu devo 3 bi, mas eu concordo em deixar o cara aqui, porque é grife e tal, porque bola por bola. Eu prefiro o Yuri Alberto em campo, porque eu menos embora que jogue. Ô, Mamutão! Entendeu? Eu sei que você tá de fralda aí. Vamos comparar o Memphis e o Paulinho, então. Ai! Você quer comparar? Então vamos comparar Então esquece. Vamos comparar com o Rony, vocês estão devendo 9 milhões pra ele, que ele Quem fez mais Vamos comparar com o Hulk, que ele vai estar com ação aí também, o Hulk. O que você quer? Quem fez mais gols na temporada? Pronto aqui, ó. Paulinho Tá tudo aqui, ou ó. Memphis? Quem Tudo fez aqui, mais ó. gols na temporada? Paulinho ou Memphis? Comer um feijãozinho. Paulinho ou Pedro Então Raul? não fica falando besteira. Você chamou ele, agora responde. Ele tá Quem fez mais perguntando gols na quem fez mais temporada? gols na temporada, Paulinho ou Memphis? Se eu puder falar, eu quero falar. Posso falar? Pode. Posso falar? Eu quero comparar com o Paulinho. Por que eu vou comparar com o Paulinho? Quantos gols tem? Por que eu vou comparar? Eu quero comparar até títulos. Eu quero comparar títulos. Eu quero comparar quantas vezes o Memphis esteve em campo. O Paulinho tem 1 ano. Eu quero comparar o que ele fez na final com o Palmeiras de cabeça. Eu quero comparar com o São Paulo, que ele deu uma caneta. Ronaldo, Quer dizer, se eu Paulinho puder já tem falar, eu título esse falo. ano. Se o Charles não deixar e a Renata não deixar, eu não falo, pô. Aí eu fico quieto. Eu vou ficar quieto, porque eu não tô nem aí. Eu gosto de ver o desespero. O Paulinho fez um gol no Mundial que valeu quantos milhões pro Palmeiras? Parabéns, o Mundial do Palmeiras. Chegou. Memphis pisou na bola e virou ídolo do Corinthians. Mas ele foi campeão nessa pisada de bola. Corinthians é um time com cara Memphis pisou na bola e tá todo mundo pisando nos calos. Bom dia, a gente vai doutor. pro YouTube, tem recadinho e continuamos o papo lá na internet. Edu Dracena, estamos adentrando o YouTube. Eu quero a sua opinião sobre Memphis Depay. Sem clubismo. Não, sem clubismo. Ele, claro, foi campeão, deixou sua história, deixou um legado, isso é bacana. Agora, se você analisar os últimos anos, o último ano dele, ele não performou. Principalmente nos últimos 6 meses. Machucou. Né? Mas não O último performou. ano dele foi campeão. Aí quando o Paulinho machucou, você passou o time. Quando é o Ele Memphis, você bate do Brasil. O terapeuta lá de fora. E aí? Por que então ele não voltou antes? Por que ele não voltou antes? Porque contratou um cara lá de fora. Ele voltou antes da Copa. Ele contratou o cara de fora porque o departamento médico do Corinthians errou e atrasou a volta dele. É isso, errou. Foi o que Um dos foi melhores dito. fisioterapia que tem é o Corinthians. Segundo O último a ano versão dele, do ele ganhou jogador. a Copa do Brasil e a Supercopa Ele voltou antes da Copa, Ele ganhou do Vasco e Gente, do mas eu Flamengo. acho que não tem que olhar fez pra gol. trás, tem que O olhar pacote. daqui pra frente, gol. pensar. É isso. O Memphis, daqui pra frente, ele é um cara pra entrar ainda pra decidir partidas, ele vai ter longevidade, ele vai jogar a maioria dos jogos, o aproveitamento dele. Não, lesão é uma coisa que pode acontecer com qualquer atleta, do mais jovem ao mais experiente, não tem um padrão. Ele tem Eu acho 31 que tem que anos, analisar o Memphis hoje. O que ele fez até agora, legal, bacana, o corintiano gosta dele, mas se o clube analisa que o custo-benefício vale, tem Eu que... acho que o pacote eu acho que vai valer. O Corinthians vai valer. Se renovar com Porque ele, já vai tem uma valer. dívida, tem que pagar essa dívida de qualquer jeito. Se puder até parcelar isso. Fala. Voltamos, calma, Capela. Você Você com esses 15 fala. segundos aí. Vocês querem brigar no Corinthians.
Roda, roda, roda. E voltamos. Ulisses Capela, pra gente encerrar o assunto Memphis Depay. Vai, Capela. Arredondar o assunto. Você quer arredondar? Eu vou fazer só uma pergunta. Você vai sublinhar? Eu vou dar uma sublinhada bem rápida, tá? É 10 segundos pra não tomar muito tempo do programa aqui. O Edu, ele tá reclamando, falando do Memphis, que não jogou, que é isso, que é aquilo. Hoje, você está satisfeito com o Paulinho do Palmeiras? O pacote Paulinho desde que chegou é bom, é válido? Oi? O Paulinho... Ah, não. Mas como não? O Paulinho, o gol que ele fez contra o Botafogo... O pacote, o Paulinho que contratou para ser o estrela, ele ainda não jogou. Então, o que eu esperava dele era estar performando e jogando. Entendi. Só que ele ainda não rendeu. Mas é um cara que não... Então você tá insatisfeito É um cara que não foi tão caro pro Palmeiras. Em campo. Paulinho, o gol dele contra o Botafogo rendeu 13 milhões, pagou 70% da contratação Porque o Edu elogia, dele. fala do Paulinho, que isso, que aquilo, que é maravilhoso. Mas quando chega o Memphis, aí ele critica. Não, é uma incoerência. E o pacote? Ué, qual o pacote? Saiu uma matéria, informação não é já se minha. pagou. O pacote dele já se pagou. Quem? O gol que ele fez contra o Botafogo no Mundial já se pagou. Não, mas deixa eu falar, é verdade, saiu uma matéria há poucos dias do Estadão, que é o seguinte, o Palmeiras investiu no Paulinho 18 milhões de dólares. O gol, a classificação do Palmeiras valeu 13 milhões de dólares. Olha aí. Então aquele gol dele, já uma grande parte, 70% desse valor foi pago. Esses 13 milhões só vão pro Palmeiras Então todos. somos títulos que o Corinthians conquistou com o Memphis. Quanto que Mas o dinheiro foi tudo pro Memphis, o Corinthians ganhou o quê? Claro que não foi tudo pro Não, Memphis. acho que não. Até porque não pagou. Foi 5 O milhões do Memphis ainda tá Paulista. cobrando uma dívida, como é que não foi pago? Mas, gente, peraí, vocês estão não tangenciando algo que é muito caro pro torcedor, que vai além do dinheiro, que é o benefício esportivo, que é título. Vocês acham que vale quanto pro torcedor ganhar do Palmeiras um paulista? Vale um Hein? gol lá Quanto na vocês acham que Mundial. vale isso? Pisar na bola? Você acha que vale quanto isso? Isso é incalculável. Isso é pensamento pequeno, pisar na bola. O torcedor, ele quer comemorar, ele quer levantar taça, ele não tá nem aí quanto tá Quando custando. o Valdívia ameaçava bater na bola, ele não batia, enganava os caras, ele É por isso que o Palmeiras, e o Flamengo vai continuar ganhando. Porque os caras têm organização. O Palmeiras, ele pode ficar com o Paulinho lá no banco, Mas aí você tá comparando. Ele pode ficar bancando agora o Corinthians. O Corinthians daqui pra frente criticando a não gestão tem. do Palmeiras, ninguém tá criticando aqui o que o Palmeiras faz. Mas, ô Chico, mas é por isso que nós estamos falando. Nós estamos analisando não o Memphis jogador. A questão é o seguinte, o momento do Corinthians, o futebol do Memphis, o Corinthians não pode se dar o luxo de se endividar ainda mais. A Renata falou, arredonda o assunto Ulisses e Capelante. O que você está falando? Mas para arredondar tem que ter um traço no meio. Vou arredondar para ficar quieto. Fica na tua. O São Paulo vai seguir essa linha, Capelo. O São Paulo vai seguir a linha do Corinthians. O Corinthians colocou o Memphis numa camiseta, né, em cima da bola. O São Paulo vai colocar um buraco para mostrar que o Morumbi tá afundando. Então, eu acho que isso aí é válido. Tudo isso é válido. É do futebol. Porque o futebol, o Memphis em cima da bola e o Então, olha só, buraco. a deixa, Neymar, hein? O futuro do Neymar depois de dezembro. E aí, Neymar? Bem sem parar e nem sei até quando eu vou. Eu tenho um contrato com o Santos até dezembro, pretendo cumpri-lo, honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível. E depois eu vou pensar, quando acabar meu contrato eu vou pensar se eu continuo no Santos, se eu saio, se eu vou embora, se eu paro de jogar ou se eu continuo. Realmente eu não sei o que vou fazer. Até dezembro tem chão ainda, então mas vamos indo pouco a pouco, vamos indo jogo a jogo. Estou me sentindo bem fisicamente, cada vez mais dentro de campo. Você acha que ele abriu mão da seleção brasileira? Naquela entrevista que ele deu pra gente, na Ele falou o quê pra você? Ele falou, por mim, já não sei se eu quero mais também. Você tá mal informado de novo. Não, tava na Ele entrevista, falou inclusive. assim, acho que pra mim terminou. Não, ele falou assim, acho que eu não quero também. Eu acho que eu não Ele quero, fala isso. entendeu? Ele acha que não quer. Poxa, gente, a gente acabou recentemente saindo de uma Copa do Mundo que foi difícil para todo mundo, difícil para todos. E você quer que o cara... Nós estamos falando de uma próxima Copa do Mundo que é daqui a 4 anos e você quer que ele tenha uma resposta hoje? Então ele vai falar aquilo que ele sente. Aquilo que o coração dele sente. Ele acha que hoje a seleção brasileira para ele terminou. Mas é um acho, ele acha. Mas não é ele que joga. Nem pode decidir agora mesmo, nem é o momento, mas o Neymar ele tem que pensar no Santos, em finalizar esse contrato, em fazer com que o Peixe não caia para a Série B, é isso. Pensar no agora. Tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil hoje. É o que eu falei no primeiro bloco, né, Renata? Ele tem que estar feliz. A questão é essa, estando feliz,
ele vai performar e tudo. E quando você chega no momento que tudo que acontece envolve o Neymar, aquela coisa do aumento, daquela coisa, tudo que ele faz, o pessoal começa a pegar no pé, e aí o cara às vezes se sente, sabe, oprimido e aquela fica bravo. Pô, eu já conquistei tanto, graças a Deus o cara é milionário, já tem tudo, né? Pô, será que vale a pena eu estar aqui passando por isso? Aí ele tem que se refletir. Ele refletindo e tomando uma decisão que, na minha visão, ele ainda tem gás e lenha para queimar, eu acho que ele tem que continuar, mas de repente com uma outra cabeça. Não trazer todo o peso para cima dele, porque isso acaba refletindo principalmente o pessoal que está em volta. Ulisses, a gente sabe que a opinião de um pai tem peso, mas não necessariamente o filho obedece ou segue aquele caminho. O pai do Neymar abertamente quer que ele continue pensando em seleção brasileira, em sequência, e ele evita o assunto. É tudo isso que acontece na vida do Neymar, principalmente financeiro. O pai dele é responsável demais. É um cara que... O pai dele é um exemplo como administrador de carreira de um filho. É algo assim extraordinário. O que esse cara fez, o que ele evoluiu, o pai dele aprendeu, o Neymar, né, o Neymar pai, é algo espetacular. Agora, em relação ao futuro do Neymar, obviamente que aquilo que eu falei outro dia aqui, está nas dores, está na condição física, está no joelho, está em um monte de situação. E muita gente fala, o Neymar com o Santos não tem jogado nada. Eu vejo o Neymar criando um monte de condição de jogo, de gol para os seus companheiros, e eles não conseguem fazer. Eles não... Primeira bola que um cara pega, devolve, entende uma tabela com ele, sai o gol. Então, a dificuldade do jogador diferenciado, que não tem a mesma qualidade que tinha no passado, não tem a mesma força física, a gente sabe de tudo isso, que isso acontece com todos os atletas, não é uma coisa do Neymar. A idade vai chegando, o atleta vai perdendo aquela qualidade que ele tem. Então, tudo isso que acontece no Neymar, com o Neymar, que a gente sabe, não o desqualifica para defender o Santos e ser o principal jogador do Santos. Porque não vejo nenhum jogador no Santos melhor que ele. Por exemplo, o gol de cabeça que o Gabigol perdeu, ninguém fala. Entendeu? Gol aberto, errou a cabeçada na bola. Os gols que o Gabigol, que é um bom jogador, mas passa por um momento ruim, tem perdido. As bolas que o Neymar cria, as circunstâncias de jogo que ele cria, não é possível. Mas não dá pra ter uma conversa, isso. São cunhados, conversam. Não, mas o Neymar nem cobra ele. Alguma coisa. Você vê que nem cobra ele no campo de jogo, depois deve conversar. Obviamente que eles falam. Falam, pô, você não pode perder um gol desse. Porque toda hora que alguém fala que o Neymar cobra, são os jovens, os mais experientes. Eu nunca ouvi essa conversa. Agora, Capelanes, de verdade, se o Neymar quiser parar, é uma decisão dele. Ele tem todo o direito de fazer o que quiser. Mas eu acho que até dezembro, que ele se divirta, que ele seja feliz no Santos, que ele possa cumprir o seu papel, não só para o time, mas que ele individualmente também cresça, também apareça. Eu faço das suas palavras as minhas. Eu desejo felicidade para o Neymar, para a família dele, mas ele não vai ser feliz no Santos. Alguém acredita que ele vai conseguir ser feliz no Santos até o fim da temporada? O Santos é iminente o rebaixamento, não, iminente a eliminação da Copa do Brasil. Não sei se nessa fase, mas na próxima. Todo mundo sabe que está só esperando o Santos cair. Qual fase vai cair da Copa do Brasil? Todo mundo sabe. Sul-Americana, a mesma coisa. No Brasileiro, vai lutar até o fim contra o rebaixamento. De novo. Que felicidade é essa? Que só vai ser cobrança, pancada da mídia, da torcida. Ele vai ser feliz como? Um Santos que deve mais de 90 milhões de reais para ele. Um contrato que destrói o Santos Futebol Clube. O presidente Marcelo Teixeira, através da sua gestão, apequenou o Santos a ponto que nem o rei do futebol, o Rei Pelé, ficou acima da instituição. O Neymar hoje está acima. Então, Renata, para mim, o meu ponto de vista é que o Santos fique na Série A, que o Neymar, ao término do contrato, ele saia, se resolva aí administrativamente falando, financeiramente falando, porque daqui a pouco o Santos deve um caminhão para o cara que está buscando a SAF, não vai ter outra escolha, vai ter que dar o Santos Futebol Clube ao Neymar e à família, porque não tem como pagar. Cicinho, como é que você vê essa situação do Neymar ainda? Porque todo mundo sempre espera alguma coisa do Neymar, né? E ele tá ali, relutante, não quer falar de seleção, disse que já acabou, mas que agora não é o momento para conversar sobre isso. Vai deixando a bola quicando. Infelizmente o Neymar está dando muito ouvido ao que sai na imprensa, né? E um jogador da grandeza dele precisa filtrar mais essas coisas. Porque a gente vê no comportamento, ele até na entrevista dele, né, nesse evento, ele falou que a imprensa vai adoecer a maior parte dos jogadores, alguns da imprensa, né? Assim, também não é generalizando. Então, o Neymar, ele é gigantesco. Só que ele precisa tomar as decisões dele como atleta. O que a gente cobra o Neymar é como atleta. Então, são posicionamentos dele que a gente não concorda. Então, a gente não pode começar a normalizar o errado. Que nem um cara sendo o capitão do Santos. Ele não viajar junto com a delegação, isso não cai bem
para quem tem o cara como capitão, tem o cara como exemplo. Então, algumas atitudes dele é o que deixa a desejar. A questão Mas por que ele não viajou? Hã? Por que ele não viajou? Porque ele teve o evento dele. Qual tipo de evento? Para que é esse evento? Ulisses, a questão é a seguinte, o problema é esse. O problema é a gente querer normalizar algo que não é compatível com o futebol. Assim, eu não estou julgando o evento dele, acho bacana, tem que ajudar mesmo. Ele é um cara que é um exemplo a ser seguido na questão de ação social, como tantos outros, mas, assim, é o momento, a data, jogador, o capitão, eu sempre trabalhei com um cara que foi referência dentro e fora de campo. Então, assim, você tem esse padrão, você é liderado, o capitão ele responde. E quando você vê que o capitão não está junto com o elenco, aí é coisa que cai mal. Mas então, a resposta para você, Cicinho. O Beckham viajava junto com você? O Beckham viajava, o Beckham... Não, fazia tudo. Ele não fazia evento? Fazia tudo. Chegava atrasado, Ele não fazia evento? Deixa eu falar uma coisa para você. Mas, gente, só tem um detalhe. Eu acho que é aquela história. Eu falo uma coisa. Se a gente começa o programa às 11 da manhã, quem começa o debate tem horário, todo mundo tá junto, tem regras. Só que tem um detalhe, só um asterisco. Quando o presidente do clube libera o atleta, aí eu não acho que o Neymar tem que ser cobrado. Quem tem que ser cobrado é o Marcelo Teixeira. Lógico. Ele libera, ele permite. O Neymar vai chegar em Belém? Vai jogar, vai. Mas tá com todo mundo, tá lá concentrado no hotel, vai ouvir a preleção, não sei. O presidente liberou. Olha o clima, então o presidente tem que ser cobrado. Por isso, ou quem organiza o futebol. É a mesma coisa da gente cobrar. Quem tira férias sem ter um ano de casa. É normal, gente. Como acontece. É a mesma coisa da gente cobrar quem tira férias sem ter um ano de casa. É normal, porque liberaram, porque foi merecimento. Esse é um problema diretivo. Não de quem participa do programa. Abril pra julho dá mais de um ano. Estamos aqui no YouTube falando sobre Neymar e Everton. O Neymar agora, essa é a dúvida. Se ele vai parar, se ele vai continuar, se fica no Santos, se vai procurar outro clube, outra liga. Por enquanto, não tem um martelo batido. Então, Renata, eu concordo muito com você quando diz que se está acordado, então tem que cobrar de quem aceitou a proposta. Não sei se está no contrato dele, que o clube liberaria quando tivesse o evento, mesmo em dias de jogos, etc. e tal, ou de viagens. Então, concordo com você. E concordo com o Ulisses também, quando o Ulisses diz que o Neymar clareia e entrega a bola para quem? Não tem. O Santos, o Neymar é meio Noé ali no Santos, por mais que ele tenha problema físico, né, inerente à idade, ao processo dele mesmo de pouco cuidado com a parte física, etc. e tal, mas é um Noé, né? O que carrega de animal ali é um negócio impressionante. Então, não há o que fazer. Neymar, quem sou eu para dar conselho para bilionário? Mas vai jogar na MLS, cara. Vai viver lá, jogar lá e tal, porque no Santos, de fato, ser feliz no Santos só se for dono. Porque aí você, como dono do clube, você compra a SAF, coloca dinheiro, injeta dinheiro e monta o time que a torcida do Santos quer ver. Porque esse papo de que, não, eu não admito o SAF aqui, até começar a ganhar. Montou time bom, começou a ganhar, todo mundo bate palma. E só pegando uma carona aqui para encerrar minha participação neste programaço. Eu acho que o Atlético hoje, se Deus quiser, sem a menor convicção, empata no tempo normal e passa nos pênaltis. E acho que o Santos fica pelo caminho. Acho que o Remo passa, Renata. Eu também acho que empata e o Remo passa nos penais. Olha o Everton falando que vai ter empate e que nas penalidades o Santos será eliminado pelo Remo. Acho que não. O Mangueirão não é mais o mesmo, né? Você vai ver. Se for ver. O quê? Não, o estádio, né? Não é mais aquela pressão, não é mais aquele caldeirão. O Vitória perdeu a Pois é, entendeu? Mas acho que tem a dó. Você tem boas memórias de lá? Já fui bastante, Mangueirão. Deixa quieto. Doutor, a sua vez de falar sobre o Neymar. É difícil. Como você agiria nos bastidores se lá estivesse? Porque todo mundo sabe que o Neymar tem regalias, tem alguns privilégios acordados, Eu acho definidos pela diretoria com ele. Tem jogadores que estão acima de todas as regras. Obviamente, regra... Posso falar? E o Rames? Se você deixar eu falar, eu Não falei falo. nada, calma. Então, tem jogadores que estão acima de qualquer regra pelo que eles representam, porque eles possam produzir dentro de campo. Vou dar uma informação que talvez pouca gente saiba. Maradona treinava quinta, sexta e sábado para jogar domingo. Olha lá quando ele ia quinta.
É só trazer o Careca aqui e perguntar. Mas eram outros tempos, Mas né? tudo bem, sabe por quê? Porque a mídia social não influía tanto. Exato. Se a mídia social existisse nos anos 80, o Careca teria sido mandado embora do São Paulo, o Raí teria sido mandado embora do São Paulo, o Dario Pereira teria sido mandado embora do São Paulo. Por quê? Porque eles tiveram problemas clínicos, problemas de lesões, ficaram afastados, o Careca quase um ano. O Dario do São Paulo não tem pão para jogar. E o Raí demorou para engrenar uns 2 anos do São Culpa Paulo. da rede social. Não. É que A pressão da rede social hoje é não lógico. haveria Gente, o nem sabe o que massacre faz, só que dá há uma hoje. manchete e já saem falando qualquer besteira. Não haveria. Então, o São Paulo, na época, soube segurar todos esses jogadores que nós sabíamos que dariam resultado, o próprio Lugano, e a gente sabe que tem a hora certa desse jogador jogar. Grandes jogadores, como o Neymar, tem que ter uma tolerância. Agora, ele tem que retribuir. Se ele retribuir, está tudo certo. Voltamos. Triste, e o nosso repórter, o Caio Capato, ele vai trazer informações sobre a prisão do lateral do São Paulo, Nicolas, que após atropelar um idoso de 84 anos, esse idoso veio a falecer ontem, e a gente vai agora entender essa situação com o Caio. Olá, Caio. Oi, Renata, tudo bem com você? Infelizmente, aqui a gente traz uma notícia triste, porque o jogador Nicolas do São Paulo atropelou e matou um homem de 84 anos, segunda-feira à noite, em Barueri. O atleta prestou socorro à vítima e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos, onde foi detido. Ele havia jantado com os companheiros de clube Igor Felisberto e Rian Francisco em um local próximo, e cada um deixou este local em um carro. No boletim de ocorrência, registrado depois do incidente, consta a acusação de que Nicolas disputava racha em via pública. Em depoimento, os 3 atletas negaram também que tivessem ingerido bebida alcoólica. O Nicolas passou depois por uma audiência de custódia e foi liberado para responder em liberdade. O São Paulo Futebol Clube, em nota oficial, lamentou profundamente o ocorrido, disse que está prestando solidariedade às vítimas e também falou que vai acompanhar o caso através de seu departamento jurídico. Renata. Obrigada, Caio. Gente, é uma situação difícil, claro, uma situação completamente fora do futebol, mas envolvendo um atleta do São Paulo. E a gente viu aí pelas condições relatadas pelo Caio, teve esse acidente e veio a falecer a vítima, um senhor de 84 anos. Doutor Marco Aurélio Cunha, difícil, né, lidar com isso? Muito triste, tem que ser apurado, tem que saber se houve algum tipo de infração do atleta. Eu espero que não, acidentes acontecem, mas na casa de quem sofre o problema da vítima é muito pesado. Então, que as coisas sejam apuradas, desejo ao Nicolas que ele consiga contornar essa situação, que aprenda com isso. Todos os atletas devem aprender, e são inúmeros os acidentes que ocorrem com atletas que estão na base, subindo para o profissional, que começam a ter um nível maior de salário, começam a comprar carros mais potentes, se entusiasmar com aquilo, e que todos vejam isso como um exemplo a ser evitado, né? Porque é muito triste levar um acidente desse tamanho para a casa de alguém e, ao mesmo tempo, guardar para si esse tipo de acidente. Então, que o Nicolas consiga resolver isso e meus pêsames à família da vítima. Se sim, uma situação bem complexa. Exatamente. Então fica aqui os nossos sentimentos a todos os familiares e aguardar essa questão do posicionamento do Nicolas, de todo o desfecho dessa história aí, porque é algo que a gente não espera. E é um menino que é promissor, né? Um lateral esquerdo promissor para o São Paulo aí. Então a gente o que espera é exatamente a conclusão desse caso e prestar o sentimento a todos os familiares mesmo. Ronaldão Garro passou por isso também lá na Argentina, né? Jogador do Corinthians, agora jogador de São Paulo. É que eles estão na mídia, parece, mas realmente é uma situação muito ruim, é um acidente, ninguém faz isso de propósito, mas tem que ser averiguado e avaliado o que aconteceu. Arrebenta com a família da vítima e do atleta também. Então, acho que tem que ter uma atenção, como o doutor falou, desses meninos que estão aí com carro potente na rua aí. Não só para os jogadores, mas tem carro potente também. Para andar em São Paulo é difícil, né? Qualquer lugar é difícil. Até na estrada tem limite agora. Motocicleta. Arrebenta a família do atleta e da vítima também. Isso que é duro. Então, muita força a todos. Que todos possam, sei lá, de uma forma ou de outra, serem agraciados com a mão de Deus. Aí é isso que a gente pede aqui. Capela.
Tem aquela questão que ou é acidente ou é ser conivente, né? Porque se o cara não tá mamado, se ele tá no limite da velocidade, infelizmente o senhor, aparentemente, pelo que nós vimos na imagem, passou fora da faixa de pedestre. Então, acidentes acontecem. Assim, torcer para que seja apenas um acidente, agora nada vai trazer a volta do senhor de volta. Então, eu acho que a coisa tem que ser averiguada, o aspecto emocional tanto da família quanto do atleta. Se foi realmente apenas um acidente, infelizmente, a vida vai ter que seguir da melhor forma possível e espero que o próprio jogador possa dar todo o respaldo familiar. Por mais que, repito, a vida não vai ser trazida de volta. Agora, se estava acima do limite de velocidade, estava aí brincando com as máquinas e tal, aí tem que ser punido. Então, vamos aguardar antes de apontar o dedo, deixa as autoridades fazerem o papel delas. Chico Garcia. E o doutor também falou sobre a questão dos jovens, né, que sobem da base e que às vezes não têm o devido apoio. Eu acho que o São Paulo tem uma estrutura boa nesse sentido, mas vale a reflexão também, porque infelizmente isso acontece e outros casos acontecem, de que é preciso ter um departamento psicológico, de acompanhamento, porque às vezes é muito fácil se perder. Tomara que não tenha sido o caso do Nicolas e lamentar aí o que aconteceu. Edu, é uma situação difícil de ser enfrentada pelos dois lados da história. Sim, Renato, pelos dois lados, um trauma, principalmente para quem perde, né, um parente, um pai, um avô, ou qualquer for, e de repente um trauma também para um atleta, que imagine a cabeça dele depois, como que eu vou ficar, acabei matando uma pessoa, né, um acidente e tal. Então, que de repente, como o doutor falou, que possa averiguar, investigar, e se realmente ele tiver culpa, ele possa ser punido por isso, né, e meus sentimentos a todos os familiares, porque é uma perda bem difícil. Ulisses, para finalizar a sua opinião aí sobre a história, sobre o fato ocorrido. A gente chama de fatalidades da vida, né? Acidente é uma coisa complicada. Hoje tem câmera em tudo quanto é lugar, você consegue detectar a velocidade, ele prestou socorro imediatamente, não fugiu, né, do local do acidente, isso é um ponto positivo. Obviamente que se perder um ente, dói, machuca qualquer um. Eu acho que todos aqui estão perfeitos naquilo que disseram, né? O problema é administrar daqui para frente, ver o que aconteceu, se houve culpado, que se puna. Que coisa, né, gente? Mas, enfim, a gente dar uma notícia como essa num programa que a gente gosta de debater o que está acontecendo no campo e não na vida, mas, infelizmente, faz parte e da vida de um jogador também. As tragédias podem acontecer, os fatos inesperados. E fica, assim, a nossa solidariedade à vítima, aos familiares, não é? Porque é uma circunstância bem ruim e que machuca todo mundo, né? O trânsito é complicado, não só hoje, mas em todas as coisas que a gente já acompanhou. Enfim, é isso, gente. Amanhã tem mais Jogo Aberto, o Neto chega com os donos da bola. Uma boa tarde para todos.